E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini. Olá, pessoal. E dessa vez a gente trouxe aqui dois profissionais da área para falar sobre o seguinte tema: um guia básico para dominar o tão falado algoritmo do Instagram. Que semana que vem talvez já não funcione mais, Pois afinal... é, talvez na hora que lançar já mudou o algoritmo, porque muda com muita frequência, né? Mas para falar disso, nós trouxemos aqui, eu acho que é assim que fala, Raiezer, né? Raiezer Souza. Olha, me chamam hacker. de tudo quanto é Na nome, verdade, então o nome tá tudo dele bem. é Ezer, as pessoas dão um hi pra ele, né? Eu já vi o pessoal errando teu nome de várias vezes. Não, mas como fala de verdade? Yezer. É que, Yezer. na verdade, pode usar... Se eu um dia me enjoar do nome, eu posso usar Yezer, né? Yeser, ou o nome que eu quiser. Vai adequando, Ótimo. né? É, Vai mudando Você com o fala tempo. do jeito que você quiser. Mas Exatamente. o Yezer, ele é growth hacker, trabalha com mídias digitais há 7 anos, é criador de perfis no Instagram que somam mais de 10 milhões de seguidores e também de treinamentos na área do marketing digital. Yezer, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, viu? É isso, Prazer obrigado ter a você vocês aqui. por terem convidado. É uma honra estar aqui com vocês. E estamos também com o João Pedro Mota, programador desde os 11 anos de idade, empreendedor, marqueteiro, growth hacker, fez parte da lista da Forbes 30 Under 30, para os leigos que não entendem inglês, é 30 abaixo dos 30. E também é fundador de startups como Play e Curseria. João, muito obrigado também pela presença, viu? É nóis. É um prazer, é um prazer. Eu queria que vocês começassem falando de forma breve, assim, para quem não entende programação como eu e a Malu, que somos muito letrados no assunto, o que seria o algoritmo do Instagram? O que é um algoritmo, no geral, né? Vocês têm como explicar para a pessoa que é leiga, que só ouve falar algoritmo, não sabe o que é? O algoritmo nada mais é do que uma inteligência artificial. Por que uma inteligência artificial? Porque ele aprende com ele mesmo, né? Redes neurais ali, ele aprende com o usuário, né? Ou seja, não é o Instagram que vai lá e fala assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, o algoritmo tá lá para entender o comportamento do usuário, como o usuário se relaciona com o Instagram ou com qualquer outra rede social e então aprimorar, né, o seu algoritmo de recomendação. Que na prática a gente fala algoritmo, algoritmo de recomendação do feed, né? Que é o que vai escolher os conteúdos que você vai consumir quando você abrir o aplicativo. Qual que é o objetivo disso? Que quando você abre o aplicativo, os posts que ele exibe em primeiro lugar sejam os posts mais interessantes para você consumir. Porque na prática, o que ele quer fazer é que você não saia do aplicativo. Porque quando você entra lá, vê 2, 3, 4, 5 posts que você não gosta tanto, você fala, vou olhar o Zap aqui, vou ir no TikTok, vou para outro aplicativo, vou fazer qualquer outra coisa. Então eles não querem te perder. Então à medida que você vai interagindo com a plataforma, eles vão identificando seu comportamento. Não é só os likes que você dá, não é só as pessoas que você segue, mas também quantos segundos você fica na tela no post, quantos contas você pesquisa, o que você consome. Porque tem coisa que você não dá like, mas você gosta. Ele identifica isso também. Obviamente que é um segredo de estado, digamos assim, de fato, como o algoritmo funciona, mas na prática, o objetivo do algoritmo é entender o seu comportamento, de trazer o conteúdo mais assertivo possível. Isso vai mudando o tempo todo, não só porque eles mudam o algoritmo, mas porque as pessoas mudam também o que elas querem consumir. E você disse que o algoritmo ele evolui sozinho também? Exatamente. Ele evolui sozinho porque ele é feito micro, pensando numa pessoa como um indivíduo, não como um grupo. Por isso que é um erro as pessoas que, por exemplo, excluem seguidores. O algoritmo é liberal, então, ele pensa no indivíduo. Exatamente. Olha só. Porque ele quer entender que, por mais que milhares de pessoas não gostem desse conteúdo, você gosta. Uhum. Ele quer ganhar você como indivíduo, não como grupo. Então, ele aprende sozinho porque ele tá ali olhando as particularidades de cada pessoa que pode mudar. Você pode mudar, e assim como o seu grupo de amigos pode ter um comportamento e você ter outro. Então ele é único pra você e ele usa os seus inputs pra tomar essas decisões. Certo. Então por isso que ele aprende sozinho, porque é você que ensina. À medida que você vai usando o aplicativo, quanto mais tempo você usa, mais ele fica específico pra você. Um bom exemplo disso é o TikTok, que quando você baixa o aplicativo, ele te mostra um monte de vídeo aleatório. Depois de algumas horas... Eu tô tão acostumado a não falar do TikTok que ele falou me deu um nervoso aqui. Eu sei, vou ser punido, né? Mas é o Spotify, não é o Instagram. É então, só não então colocar pode falar. isso no Instagram. Não, mas é que o TikTok é um grande exemplo de que tem um dos melhores algoritmos, porque você não precisa nem ter uma conta. Em algumas horas usando, ele já começa a identificar, pô, ele não gosta de dancinha, para de exibir dancinha na hora, é absurdo. A timeline de cada um aqui no TikTok vai ser muito diferente, porque ele é focado 100% em recomendação. Ele nem liga para pessoas que você segue, ele liga muito mais porque você assiste. Mas é muito louco, né? Por exemplo, eu agora tô montando a minha casa. Então, tudo tem a ver com a minha casa. Então, eles começam a me mudar lençol. Aí, coloca lá decoração, não sei o quê. Quando eu comecei a fazer yoga,
Aí comecei a fazer yoga e começou a aparecer no próprio Instagram, ali na pesquisa, um monte de gente que faz yoga, que faz pose de yoga. Então, é você, né? A partir do momento que eu procurei alguma coisa, até existe essa lenda, não sei se é real, mas é real, porque eu já vi acontecer, de quando você fala alguma coisa. Aconteceu com a gente. Aí- Na verdade isso é meio mentiroso, esse negócio Mentiroso. de falar. Olha só, Porque Yesa, o você que aconteceu, pesquisa. cara. Não Não, era. a gente não pesquisou. Não é Eu tava possível. com hernia de Aham, disco, aham. né? Com hernia Eu de nunca disco. pesquisei. E a Malu só falando do meu lado, a gente falando, nossa, a coluna tá doendo, não sei o que. Daqui a pouco abriu o Instagram, o que tinha de anúncio? Um Um travesseiro travesseiro pra para quem tem hérnia hernia de disco. Aham. A gente não tinha pesquisado ainda. Mas em nenhum outro momento, porque realmente as pessoas acham que a rede social vai encontrar uma solução através do áudio, mas não é, que em algum momento você já pesquisou por aquilo e ele tentou te trazer alguma coisa que pudesse te resolver o seu problema. Certeza Não, que ele não ouve a outro gente? Eu tenho certeza. outro exemplo. Eu falo bastante de sabonete na pepeca, né? Pra quem não sabe, estamos aqui cheio de homens aqui assistindo, maravilhoso. Então eu falo que não preciso usar sabonete na pepeca, não preciso traduzir isso, né, gente? Pelo amor de Deus, o que significa? O Yezer não conhece o... Enfim, pelo menos não presencialmente. não- Se quiser falar como é que funciona. tadinho do Yes, você tem namorado. Mas enfim, não precisa. Aí o que acontece? Sempre, as seguidoras sempre me mandam prints do meu story passando. Quando passa assim, um monte de anúncio de sabonete pra íntimo. Mas na verdade é porque você tem muita essa audiência que, com base nos Eu tô gostos falando pra também. não usar. Mas e Então, daí? mas Não tem use. a ver, tem sentido, porque é algo que você fala, é algo que a audiência Então, que te mas eu acompanha tem interesse. Mesmo você falando que não é pra usar, é uma base muito semelhante, uma base que tem interesse em conteúdos semelhantes àquilo. Por exemplo, quando você fala que começou a acompanhar, fazer sua casa, e começou a aparecer várias coisas pra você, se você começar a seguir 2 contas de algum tema nichado, Aí ele me mostra mais. a sua aba explorar, ela muda automaticamente se você fizer uma nova busca, né? Uhum. Atualizar ela. Porque o algoritmo ele é muito rápido, ele é o que o João tava falando, ele é o one-on-one. Ele é preparado pra você, do jeito que a sua aba explorar. A do Bruno é de outro jeito, completamente diferente. Talvez na dele apareça aqueles teólogos lá, aquelas coisas históricas. Na sua, talvez apareça coisa de sexo, ou coisa tipo de saúde, né? Antes e depois, fofoca. essas coisas. Fofoca. Ou página de entretenimento, que é o que Sim. você gosta de acompanhar. Na minha, por exemplo, vai aparecer uma coisa totalmente diferente. Na do João também. Os algoritmos são diferentes, apesar de vocês serem pessoas próximas e gostarem de coisas que São sejam parecidas. parecidas, o algoritmo ele mostra exatamente onde você passa mais tempo quando você olha uma aba explorar. Não dá pra enganar, então. Não, agora algoritmo. falando sério, é impossível ele tá te ouvindo, real. Isso significaria na prática que seu celular tá com o microfone ligado 24 horas por dia e enviando esse conteúdo. Você pode notar que ele não faz isso só de ver o uso de dados do Instagram, que gastaria dados absurdos, e sua bateria também. Quando você usa o Clubhouse, que você tá lá falando, você vê quanto de Que bateria Deus gasta. o tenha, né? Que A Deus- falida rede social. O falecido. E sobre isso de, eu falei e apareceu o anúncio. Isso se chama viés de confirmação. Uhum. Que é uma coisa muito como o horóscopo. Às vezes você lê o seu horóscopo e fala que aconteceu um fato, aí quando ele acontece, você fala, putz, foi por causa do horóscopo. Só que você não lembra todas as outras coisas que você falou que não apareceram. Por que o anúncio pode ter aparecido pra você? Por vários motivos. Porque talvez você não tenha a hernia de disco, ou tenha, eles não sabem, mas você tem Mas procurou um perfil médico. Eu demográfico comecei possível. a seguir mais fisioterapeutas na época. Exato. E procurou exato, ele médicos, pode colocar é. lá na segmentação. Quem segue profissionais de fisioterapia, quem é homens de tal quebrado. idade. E aí, por um acaso, você falou. Mas o custo de servidor pra poder pegar todos esses dados Faz e aí sentido. depois transcrever isso pra, dentre palavras aleatórias que você fala no decorrer do dia, achar keywords para anúncio, é um custo tecnológico tão grande que não faz sentido pelo resultado, sendo que a segmentação que você faz no Facebook Ads já cumpre esse papel. Certo. Então, É exatamente o mesmo papel, não precisa nem falar. Antes Porque de você já vocês pesquisa falarem, muito. explica o que é o Facebook Ads. Porque aqui eu tenho um papel de seguinte: eu traduzir as palavras que o pessoal fala e a audiência não tá Bom, entendendo. João, você manja mais de Facebook Ads. não, o Facebook Eu não Ads... sei muito também, porque eu não faço um anúncio assim. Eu tenho muitos, né? Eu já comecei agora, mas eu tenho um pouco de preconceito ainda. Eu lembro quando eu tinha muito preconceito, agora é um eu sou. pouco. Bem menos, olha aí, ó. O Facebook Ads é a plataforma de anúncio do Facebook e do Instagram. Eles também fazem promoções no Instagram. A pessoa às vezes nem sabe, mas o Facebook é dono do Instagram. Exatamente. Desde 2013, é isso? 2012. 2012? 2012. E do WhatsApp também, né? Comprou o WhatsApp também.
E ads é uma abreviação de advertise em inglês. Por isso que é ads. Então, muita gente blogueira também põe hashtag ad, é anúncio, ads. Então, ali é uma plataforma de self-service. O que significa isso? Você mesmo compra, né? Você não liga pra alguém, tipo, sei lá, 20 anos atrás, você queria comprar um anúncio na Globo, você ligava pros caras, mandava pelo correio, o filme. No Facebook Ads, não. Você pra vai pegar lá... uma audiência geralzona por faixa de horário. Exato. E agora, no Facebook... Ads. No Facebook Ads, a gente pode segmentar por idade, por sexo, por interesse, por região. É assim, muito segmentado. Dá pra você Não, classificar falou o do cara TikTok, que você quer. O TikTok dá até pra segmentar, pelo que eu ouvi falar, pelo aparelho que a pessoa tá utilizando pra No Facebook acessar também. o No Facebook também. Você Eu não pode... sabia É uma que no das Facebook mais pode fazer. fáceis, na verdade. das Olha mais que simples. interessante. Cara, o Facebook Ads é tão bom que, por exemplo, pra quem tem um delivery, você pode escolher pinar um mapa 1 quilômetro do seu lugar, pinar rua por rua e falar, quero pessoas que moram aqui. Certo. Ele consegue diferenciar até quem mora ali do que quem passa por ali, do quem visitou ali como um turista. E aí você consegue falar, no caso de um delivery, o raio que ele entrega, né? Porque não adianta nada ele fazer um anúncio pra cidade, sendo que ele não entrega em todos os bairros. Gastar dinheiro à Não, toa. mas esse assunto é bem complexo mesmo, porque, por exemplo, se você quer entregar um ad de um vídeo longo, ele busca entender exatamente qual o comportamento do usuário que vai receber aquele vídeo. Porque se é um vídeo longo, a rede precisa entender, cara, ele tá num comportamento que se eu exibir um vídeo longo, ele tem mais aptidão a aceitar e assistir esse vídeo o maior tempo possível. Então, cara, é muito bem desenhada a estrutura do Facebook Ads. Inclusive, abraço Sobral. mas Já uma ele coisa tá fazendo anúncio interessante... aqui depois, relaxa. Eu não Esse duvido. vídeo do YouTube, certeza que vai ter ele. Não, isso que você falou é interessante, que ele busca aprender o comportamento. Inclusive, quando você faz um anúncio, os primeiros 7 dias ali do anúncio, ele fica em fase de aprendizagem. Então, ele fica escrito lá, aprendizagem, que é o Facebook justamente testando vários... Por isso que, normalmente, você não pode avaliar por causa da primeira semana como um todo. Porque a primeira semana ele tá aprendendo ainda. Então, ele vai mandar pra vários públicos que ele acha que funciona. E aí, o próprio algoritmo do Facebook Ads vai entender, não, isso aqui performou melhor. Aí, ele sai da fase de aprendizado e ele até avalia o seu anúncio. Pô, é um bom anúncio, é um anúncio ruim, é um anúncio que tá com entrega baixa. É bem interessante. Certo, eu entrei nessa seara, mas não vamos falar disso. Vamos focar na história do Instagram. Não, eu gostaria de saber o seguinte. Ficou bem claro que o algoritmo ele funciona com base nas preferências do usuário. O Instagram quer te manter o máximo de tempo possível na rede social, né? Se possível, o dia inteiro lá, vendo as coisas com feed infinito, um monte de Reels passando. Mas o pessoal culpa muito o Instagram na área de produção de conteúdo. Fala, o algoritmo não tá mais me entregando. Mas se é o usuário que decide, há alguma verdade nisso? No produtor falando, pô, o algoritmo não tá me entregando? Na verdade, nenhuma verdade nisso. Só que assim, o algoritmo, ele dá liberdade para as pessoas, mas ele é punitivo da mesma forma que ele é bom. Então, se você começar a errar com ele, errar com frequência, ele vai entender que não é algo que a galera tanto quer naquele momento. O conteúdo não tá mais relevante para aquele público. Exatamente. Às vezes você, por exemplo, mudou sua paleta de cores. Às vezes você começou a fazer muito anúncio, por exemplo, de live. Ou algum anúncio de alguma coisa que as pessoas não têm tanto interesse assim. Por exemplo, cara, faz total sentido você falar que tem um podcast. Mas será que faz sentido você colocar isso 3 vezes por semana? Talvez não. Ninguém tem interesse em querer sair dessa rede social. Ou se tem um número menor de pessoas, que não é tão grande quanto sua base total de seguidores. Então, tudo que você faz que tira as pessoas ou faz com que as pessoas passem menos tempo, que é o watch time, né? Pior é pra você. O algoritmo, ele tanto vai te ajudar quanto vai te prejudicar caso você faça coisas que tiram as pessoas o tempo de exibição, que é a coisa mais importante dentro de qualquer rede social, né? É que, na verdade, você fudeu o Instagram, né? Porque quando um cara não gosta do seu conteúdo, ele não só não gosta do seu conteúdo, às vezes ele sai do aplicativo, e aí, quando sai do aplicativo, isso é horrível pro Instagram, porque o Instagram deixou de exibir anúncios e ganhar dinheiro com o usuário por sua causa, porque o conteúdo que você fez... Foi tão ruim. Exatamente. Foi tão ruim. Seu merda, né? Que o cara, nem que ele passou pro próximo, ele saiu do com raiva, aplicativo. ele saiu e foi embora. O Zuckerberg manda um áudio pra você falar. Cara, eu bosta. E as pessoas fazem, por exemplo, agora entrou numa vibe de todo mundo fazer lives pelo YouTube. E boa parte das pessoas que elas estão fazendo lives. E bota no Instagram pra exibir um pouquinho lá. Exatamente. Né? Só Vai que no YouTube. isso é o maior erro que você pode fazer, porque está fodendo o seu watch time. As pessoas estão passando pouquíssimo tempo e ainda estão saindo da rede social, indo pra outra. Então, tipo, você acabou de ferrar o seu engajamento do seu principalmente Instagram. quem não faz nada pra que como que fala? O formato esteja parecido, né? Porque quando a pessoa coloca lá filmando bota um de banner longe e ou bota coloca um pequenininho. banner,
O Instagram, ele é sempre feito pro formato de assistir em pé, assim. Então, se você faz qualquer coisa que seja deitada, ou se você, não sei, alguma coisa diferente, a experiência do usuário não é tão legal. O Instagram entende isso e ele acaba não entregando tanto. Então, é fácil, quando você entra numa live dessas aí que você acabou de falar, que a pessoa tá mandando pro YouTube, aí você olha lá, a pessoa normalmente, numa live normal, teria, sei lá, 1000 pessoas. Você tem Aí 50, tem né? 50, 200. Por quê? Porque é horrível. Primeiro, você acha ruim assistir. E aí o Instagram rapidamente vê isso e para de entregar, né? E não é só isso, as pessoas têm que entender o seguinte. Se a pessoa te segue no Instagram, é porque ela vê seu conteúdo no Instagram. Ela gosta do Instagram, Se ela exato. quisesse ver sua live no YouTube, ela estaria te seguindo no YouTube. E ok que existe uma faixa que você vai conseguir ter essa transferência. Só que pra maior parte dos usuários que esperava ver uma live sua no Instagram, é uma frustração quando ela abre e fala, vai pro YouTube. Porque às vezes ela nem queria tanto assim assistir. Se ela já estivesse assistindo conteúdo top, se der um conteúdo forte, fala assim, galera, daqui, quando eu terminar aqui eu vou pro YouTube. Aí beleza, o cara já teve uma entrega ali. E o que é o mais inteligente a se Exatamente. fazer, né? Inclusive as pessoas fazem a pré-live, né, no Instagram, né? Tipo, ó, vou fazer um conteúdo aqui, dá um conteúdo forte, fala, galera, vou encerrar aqui, mas vou estar no YouTube agora, quem quiser vai pra lá. Você manteve seu watch time e quem quer ver mais, vá. Não, você falou isso do público ser diferente. Por exemplo, no meu Instagram, meu público é 51% feminino. E já foi mais, né? Porque tinha muito público que vinha da Malu, até hoje tem. Só que eu acabei crescendo mais do que a Malu, porque eu sou muito melhor que ela. Na hora de produzir conteúdo, né? Falo nada. Não é, Bolinha? Com certeza, não, Mas, não contraria o e no Leonino. YouTube é muito Mas é diferente. Enquanto no Instagram é 51% feminino, eu tô acessando aqui o meu YouTube Analytics, lá é 12% feminino só. A gente pensa que são as mesmas pessoas que veem a gente nas plataformas e não são. E não são, exatamente. É muito, mas muito diferente, porque tem gente que é nativa do Instagram, o outro é do YouTube. Eu, por exemplo, o pessoal me pergunta, quem você assiste no Instagram? Eu não tenho hábito de assistir stories. Eu vejo o feed de todo mundo. Eu também. Agora, stories eu não vejo, porque eu prefiro o Vi YouTube. um vídeo no YouTube, eu também. Eu vou lá no YouTube, pesquiso, ou tem um canal que eu acompanho, eu posso ver o vídeo, enquanto no Instagram eu nunca sei o que o cara vai falar no dia. Exato. Eu gosto mais da previsibilidade, de buscar o E é tema. por isso que, por exemplo, o meu Instagram, eu tenho uma assiduidade muito boa, porque é previsível o que eu vou falar. Você Eu tem um tenho calendário. quadros, eu tenho um calendário. Então as pessoas entram lá, elas sabem exatamente o que elas esperam. Obviamente tem dias que são gaps, e tá tudo bem também, porque as pessoas também gostam desses dias. Mas esse Dá é um o ponto que espaço, você falou né? que é crucial pra todo criador de conteúdo. Previsibilidade. A audiência tem que saber o que vai encontrar. E aí que entra a repetição, né? Você é repetitivo Uhum. dentro do seu tema, obviamente, falando de coisas diferentes todos os dias, mas em orna ali do seu tema, Tendo um nicho. tendo um nicho. Só que, muitas vezes, pro criador de conteúdo, ele acha que as pessoas não vão gostar disso. Só que é um erro, porque as pessoas te seguem justamente por isso. Se eu Exato. gostei disso, não é que chato, vai ter isso de novo amanhã. É, caralho, eu gosto tanto disso, eu quero ver isso hoje, quero ver isso amanhã, e depois de amanhã eu quero ver isso de novo. É, não só os quadros, como tem bordões, né? O Bruno tinha uma característica que ele sempre fazia da canequinha lá, que virou um símbolo dele, né? Que ele Era um fazia o ritual depois, Era um né? ritual, exato. Eu tenho o Bom Dia Meu Povo, e todo dia que eu não dou o Bom Dia Meu Povo, vem um monte de gente falando, Mas cadê isso o Bom Dia Meu Povo? do ritual não surgiu de maneira planejada. Foi do nada. Eu fazia de manhã. Bom Dia Meu Povo também não. Tipo, pra iniciar, eu falava, fazer assim um bumerangue. E não tinha aquela função das pessoas poderem repostar umas às outras ainda. E aí, quando surgiu essa função depois, o pessoal começou a me marcar com essas canecas assim, dando bom dia, né? E aí teve um ponto que até teve uma educadora financeira que foi fazer um bom dia igual ao meu, e ela nem me seguia. E aí, quando ela fez, o pessoal falou, você está copiando o Bruno Perini. Eu falei, meu Deus, sabia que café é uma bebida que existe há, sei lá, 4.000 anos, né? Eu fui a primeira pessoa a fazer um brinde assim, mas acabou virando uma marca. Hoje eu até nem faço mais, mas durante um tempo me voltar, gerou muito inclusive. compartilhamento, porque as pessoas faziam e me marcavam. Hoje o pessoal me marca quando tá com o pé na grama, por exemplo. O pé bonito, hein, Bruno? Aí começa a marcar. Obrigado, são seus olhos, o né, cara? feed bonito, Vai o pé voltar bonito. no podcast O mais vezes. Ele quis dizer feio, tá? Porque o feed, no caso, é bem feio. Mas uma coisa interessante, então, que você falou do algoritmo, eu fico pensando. Cara, olha só a evolução que é esse negócio, né? Dele aprender sozinho de maneira individual pra cada pessoa. Quanto que foi essa disrupção, assim? É uma evolução lenta, com certeza, mas que veio se tornando mais rápida. Tem algum marco temporal pra isso? O Instagram foi a primeira rede social a A fazer mudança isso? do algoritmo no Instagram, porque antes era por ordem cronológica. Ah, é Mas- verdade. Mas as pessoas não tinha limite de nada. Você podia Uhum. seguir várias pessoas. Inclusive tem um cara que eu conheço, não sei se o João conhece, o cara segue um. Sabe o ano, mais ou menos? Não, 2011, não, 2013, Não, 2014. gente, eu tava na internet já tava Não, postando. mas o Instagram começou em 2011. Ah, tá. Ele teve uma mudança de algoritmo ali em 2016, Não, 2015. o Instagram começou muito antes, pô. Eu tenho conta em 2009. Tá. 2009? Instagram? É. 2011. No Brasil, 2011, eu acho. 2011. Foi. Você é Não, de certeza, fora. 2011 no Porque eu Brasil. achava um saco, Mas não o algoritmo entendia. mudou quando? 2016? Eu acho- 2015, Não, 2016, eu por acho ali. que foi 2017. Porque Foi? eu já fazia bastante conteúdo
E eu foi criei em depois dos 2011 também. Deixa eu stories, ver não quando foi foi? fundado. Foi o quê? Depois que os stories aconteceu? Não, os Foi stories antes? aconteceram bem depois. Então tá, então foi Os stories- 2016. Tá bom, gente. A data é o menos importante. Desculpa. Ele era por ordem cronológica. Era por ordem cronológica. Exato, então quem postasse por último era o que aparecia por último ali no começo, né? Era uma inteligência burra, então. Não tinha inteligência nesse ponto. O que que é a rede social? Porque a rede social ela tem 2 pontos. Primeiro ela busca crescimento e depois ela busca, né, a fase que ela entra em platô, então ela quer que as pessoas passem mais tempo. Mesma coisa aconteceu com o Clubhouse. Só que todo mundo foi embora. Não, mas isso é crucial também pra uma rede. Todas as redes, as pessoas vão embora. É, maturação, né? Porque assim, quando você criou a sua conta no Facebook, provavelmente você tinha Orkut ainda. Você criou lá, mas você continuava usando Orkut. Até que chega num ponto que todo mundo volta. Aí, tipo, aí do nada todo mundo tá usando aqui. O Instagram mesmo, você criou sua conta provavelmente há anos, mas a forma que você usa hoje é muito maior do que usava anos atrás. Porque as pessoas acabam voltando. Porque quando você cria a rede, normalmente você cria pra poder pegar o username, ver como é, mas não tem criadores de conteúdo ainda alimentando todos os dias. Aí chega uma hora que simplesmente alguém começa a criar, as pessoas começam a consumir, e todo mundo já tinha uma conta, volta. É normal, toda rede Isso social, você vale criou uma até pro conta, seu saiu e próprio depois perfil. voltou. Nós já temos algoritmos que criam algoritmos. Pra que você quer saber isso? Ele tá criando Deus. Quando o É a algoritmo pauta. começa a ser necessário, isso é um caminho até, assim, se a gente for analisar, o YouTube seguiu o mesmo caminho, o YouTube tem um dos melhores algoritmos também, mas o que acontece? Chega num ponto que a frequência das pessoas na rede aumenta. Então você começa a criar mais conteúdo. E aí você começa a seguir mais pessoas também, porque mais pessoas do seu ciclo entram, e aí essas pessoas antes postavam esporadicamente. Então, pra você não perder nenhuma, eles mostravam todos. Só que chega num ponto que você começa a seguir tantas pessoas e as pessoas postam tanto que o tempo que você levaria pra consumir todos esses posts é maior do que o tempo que você fica na rede. Uhum. Aí existe uma série de ranqueamento, que eu preciso ranquear porque eu tenho mais posts pra ser exibido do que você tem de tempo pra poder consumir todos esses posts. Foi aí que mudaram o Evolução algoritmo do natural, Instagram. então, né? Exato, evolução natural. Porque aí eles percebem assim, se eu tenho mais conteúdo pra exibir do que você tem de tempo, não necessariamente o mais recente é o mais É o interessante. que você quer ver mais. Então eu preciso ter uma lógica aqui, se eu colocar o melhor post aqui, começar a entender o que você gosta mais, você vai ficar mais tempo, e aí você vai convidar mais pessoas, você vai usar mais o aplicativo, aí ele vai testando hipóteses o tempo todo, e aí começa também a ampliar o tipo de conteúdo. Antes era só foto. Aí depois começou a ter foto stories. Aí depois começou a ter vídeo. Aí depois começou a ter IGTV. Agora tem Reels. À medida que você vai acoplando features, você tem que descobrir uma forma de que você vai exibir, porque nem todo mundo gosta de IGTV, nem todo mundo gosta de Reels, nem todo mundo gosta de foto. Então eu preciso entender que quem gosta mais de foto, eu vou mandar mais foto. Quem gosta mais de vídeo, eu vou mandar mais vídeo. Porque senão, eu perco. E o Facebook não quer que você saia do aplicativo, porque quando você sai do aplicativo, aí é o momento que a concorrência ganha inteligência. Porque por mais que eles não monetizem, não ganhem um centavo, quanto mais você usa, mais o Facebook aprende sobre você. E ele não aprende isso só pra te exibir post. O nível de comportamento que ele tem de você é o que ele usa esses dados pra te mandar anúncio. Uhum. Que é o motivo pelo qual as pessoas compram, é o motivo pelo qual os anunciantes continuam gastando dinheiro. Então, existe um motivo por trás da inteligência. Então, ele quer que você use muitas horas pra ele ir aprendendo sobre você. Se você para de usar, o TikTok começa a ter essa inteligência, o YouTube começa a ter essa inteligência. E aí ele começa a perder o jogo a longo prazo. Mas, por exemplo, a gente tá muito centrado no usuário. Mas e quanto ao produtor de conteúdo? Porque se eu vejo que o Instagram não tá me entregando mais tanto quanto antes, eu posso ir pro TikTok, e se eu paro de produzir conteúdo, é pior pra rede também. É uma pessoa a menos de qual vão consumir, né? Pro Instagram, não. Ele não se preocupa com isso. Não se preocupa. Assim, ele se preocupa um pouco, mas eu diria que não é a preocupação master dele, diferente do YouTube. Porque o Instagram, ele é uma rede social mista, onde todo mundo é um criador de conteúdo. O foco não tá no criador. O foco tá na experiência do usuário. Tanto é que as pessoas seguem, acho que só 10% das pessoas que elas seguem são criadores. Tem uma pesquisa americana que mostra assim, o usuário médio, eles não seguem tantos famosos, assim. É mais família, amigos. No nosso nicho, que a galera que se interessa mais por conteúdo, que quer aprender, isso aí quebra a regra, as pessoas seguem mais pessoas. Uhum. Só que o usuário médio segue a irmã, segue a família, segue o tio, segue as crush. Certo. Ele não fica consumindo blogueiro. Claro que segue alguns, mas não é unanimidade. Se aquela pessoa for embora, não vai fazer tanta falta a ponto dele falar, cansei dessa rede, vou pra outra. Exato, mas talvez se a crush dele, que ele vê o story todo dia pra poder puxar um papo, sair, ele vai sentir muito mais a falta, talvez, do que se o Neymar sair. Que, inclusive, teve uma época que o Justin Bieber saiu do Instagram. E ele era o cara mais seguido do Instagram na época. E sabe o que mudou? Nada. Uhum. Porque assim, beleza, ele saiu, mas se um criador do YouTube sai do YouTube, a rede sente mais. Porque o YouTube, o usuário senta pra consumir, não pra criar. No Instagram, você consome e cria.
Entendi. Então, por isso que o Faz YouTube sentido. monetiza o cara, o Instagram tá começando isso agora. O YouTube tem gerente de conta pra criador. O Facebook só tem pra anunciante, ele não tem pra criador, ele não se preocupa. Você vê como é que o Instagram é um negócio que ele é quase antifrágil, então, né? Ele depende muito pouco da gente, a gente depende pra caramba dele, né? E ele fica lá. Eu lembro, inclusive, quando teve um certo movimento do pessoal querendo boicotar o Facebook. Acho que foi há pouco tempo, 1 ano, 2 anos. É uma Aí piada o pessoal isso, falou, né? vamos boicotar o Facebook. Aí os anunciantes falaram que iam começar a investir menos dinheiro em anúncios, porque o Facebook tava dando voz pra pessoas que tinham um discurso de ódio, etc. Foi na época que o YouTube arregou e fez o Family Friend ali, né? Então, foi mais ou menos isso. Aí eu lembro que eu fui dar uma olhada em quanto isso poderia afetar o Facebook, porque eu sou acionista, né? Se as 100 maiores empresas parassem de anunciar com o Facebook, eles iam ter uma perda de receita inferior a 6%. Eu vi isso também. É quase nada. Então, mas olha que maravilhoso As isso. 100 maiores. Sim, eu sei, mas olha, isso é maravilhoso, porque a gente vê qual que é o business do Facebook. O business do Facebook não é a Coca-Cola anunciar lá. O business do Facebook são as milhares de microempresas Exato, que dão R$100, R$200 por É a mês. Maluco, Materializa, o Yeser com o curso. Sim, Você com exato. seu... Porque a galera pensa que você precisa gastar milhões pra poder investir no Facebook, em ads e ter algum resultado. Não. Só que o Facebook Ads não foi feito pensando nos milhões. Inclusive, eu já estive em negociação com grandes marcas pra comprar Facebook Ads e a negociação foi por fora, não foi pela plataforma. Foi assinando um contrato de PI mesmo, porque quando a verba, sei lá, era de 20 milhões por 2 dias de campanha, era uma grande marca de chocolates na Páscoa, e a negociação foi assim, porque o Facebook Ads, a plataforma, foi feito pra você mesmo comprar. É muito louco se a gente ver que o Facebook, às vezes, dá aqueles cartão de bônus pra você poder testar, sabe? Que é R$150 que eles dão, R$200. Aí a galera fica pensando assim, nossa, R$200 não dá nada. Não, mas esse é o ponto, dá. Por isso que ele dá R$200, porque é o suficiente pra uma padaria, pra uma pequena empresa usar, ter algum resultado, e porque teve resultado, por mais dinheiro. Exato. Eles não dariam R$100 se o necessário fosse 1.000, porque ninguém nunca teria resultado e nunca iria colocar mais dinheiro. Com Então certeza. é muito louco ver como lá fora, como o mercado já é mais maduro, o Facebook já vive dos pequenos anunciantes, assim como o Google. No Brasil, nem tanto. Aqui a gente tá começando a ver padarias, pequenos negócios a investir em publicidade digital agora, mas mundialmente falando, é uma realidade. Todo advogado... É que lá fora também é permitido. Advogados fazem Facebook Ads pra caramba, dentistas... Todo mundo, a padaria... A minha irmã, ela dá um curso de leilão de imóvel, né? Ela faz anúncio do curso dela. E já teve alunos dela que arremataram um imóvel e venderam o imóvel utilizando o Facebook Ads. Vendendo imóvel, Então, ao invés de pagar por exemplo, uma imobiliária, que é pegar uns 6% ali do preço do imóvel, o cara foi lá e gastou R$500 no anúncio do Facebook e segmentou. Quero mostrar para pessoas que moram em tais e tais bairros de São Paulo, tanto de faixa de renda, não sei o quê, idade. Ele procurou aquela pessoa-alvo e o anúncio foi exibido para a pessoa e ele conseguiu fazer uma conversão daquilo. Isso eu acho fantástico. Mas eu te perguntei a questão de se tem algoritmos, produzindo novos algoritmos, porque eu li um livro chamado Superinteligência, de um Nossa filósofo senhora, sueco Isso chamado estourou Nick a Bostrom. cabeça do Bruno, que ele ficou falando E quando eu disso comprei esse meses. livro, eu achei que era um livro pra me ensinar a ter uma superinteligência. E não era. Era um livro que falava sobre o surgimento de uma singularidade através de um programa superinteligente que comece a criar programas mais inteligentes ainda. Ele falava assim, no dia que nós tivermos um algoritmo capaz de criar algoritmos melhor do que o melhor homem, onde que isso pode parar, né? O processo de evolução. E o livro falava sobre como conter essa superinteligência para que não destrua a raça humana. Era mais ou menos Não, isso. mas muita gente acredita nisso, assim. O Stephen Hawking acreditava muito nisso. O Elon prefácio, Musk, o Elon Musk tava lá falando, né? exato. Que é mexer com a caixa de Pandora. Que é um Mas, negócio insano. Não, A cara do Yazer. isso são tretas muito sérias, assim, que o Elon Musk e o Mark Zuckerberg são tretadíssimos. Eles se xingam no Twitter direto. E o Elon Musk tem muito essa tese de que ele acha que é o fim da humanidade quando a Eu inteligência briguei artificial sério com o chega. Elon Musk também. Eu tô até boicotando os produtos dele. Ah, é. Não compro nenhum carro da Tesla. Nenhum, né, amor? Se a gente for pra Marte, eu também não é no foguete dele, Não não vai dá concorrência. ser. Ok, já anotei Mas aqui. tinha um ponto do livro que era muito interessante, que era o seguinte. Ele chegava a essa hipótese, né, de uma superinteligência surgindo através de um algoritmo, desenvolvendo algoritmos cada vez mais inteligentes, e ele falava, como nos proteger disso? E ele colocava, cria uma realidade virtual pra você deixar a superinteligência lá dentro. Só que se ela é tão inteligente assim, talvez ela perceba que aquilo não é a realidade de fato. Então você vai criando camadas de realidade, como uma cebola com várias camadas, e deixa ela lá dentro isolada. Ela nunca vai chegar no nosso mundo, vai ter uma série de realidades virtuais. Aí o questionamento que ele chegava, que já existe na filosofia, é da hipótese da simulação. Ele fala, e se já não aconteceu isso? Já não criaram uma superinteligência Nossa. e a gente vive uma realidade paralela?
A gente Ele vai fez ficar aqui pra inclusive, sempre falando de eu já entrei realidade nessas paralela. brisas Aqui, ó. e eu fiquei Mas dias, é. semanas. Eu falei, caralho, eu sou uma simulação. Eu sou o The Sims de alguém. Exato. Tem até aquele questionamento do Descartes que é sobre isso, né? Ele duvidava de tudo, ele falou, pô, como é que eu sei se eu existo de fato? Ele chegou no penso, logo existo. Mas o ponto que eu ia falar é o seguinte, reflitam, se existem infinitas possibilidades de realidade e somente uma é a realidade de fato, qual é a chance de que você more na realidade? É 1 sobre um número que não para de crescer. Ela Sim, tende a 0. a gente já sabe. Provavelmente somos The Sims de alguma coisa maior. Provavelmente. Mas voltando ao que interessa. Vamos ao Instagram. Falamos bastante do algoritmo. Não, mas uma mas coisa que deixando eu ia mais palpável. dizer, é que pra quem aqui a gente tá falando, né, de anúncio aí, sempre todos nós aqui ou usamos ou vamos usar anúncio em breve, né, pra vocês. Mas pra experiência da pessoa que consome, não pense que o anúncio é uma coisa ruim, porque às vezes a pessoa fala, ai, vai botar anúncio e tem preconceito, como eu tinha até muito pouco tempo atrás. E eu tenho até uma amiga que sempre fala, eu uso o anúncio a meu favor, eu procuro, aí eu dou uma procurada bem de leve e depois eu espero. Aí o anúncio me traz várias coisas. Tipo, ela vai... Aí eu espero. Entra nos e-commerce, vai aos produtos e espera. Quando tiver a promoção de 50% eu compro. Briguem entre si aí. Aí ela fala que ela fica só esperando. Esses dias ela queria uma mochila que leva equipamento de filmagem e tal. Daí ela procurava mochila, equipamento de filmagem. Aí ela não achou nada que preste. Falou, nossa, esperei. Uns 3 dias apareceu lá, perfeita. Aí eu falei, é uma opção. Mas além disso, Não, tenho obviamente... certeza que depois desse tópico aqui, o Instagram vai mostrar anúncios de drogas psicotrópicas pra mim. Óbvio. Chá do Santo Daime, essas coisas assim. Então, na verdade, como a gente Não disse... é tão bom. Como a gente disse antes, o Facebook, né, o Instagram, ele quer melhorar a experiência do usuário. Então, ele não vai te mostrar uma coisa que você não tem interesse. Provavelmente você vai ter interesse naquilo. Então, tá tudo bem que ele anuncie pra você. Não pense que é uma coisa ruim, né? Eu queria só deixar esse Um disclaimer. disclaimer. Bom, eu queria agora puxar o assunto para a seguinte área, pensando do ponto de vista do criador de conteúdo. Porque muita gente assiste a gente aqui, e esse é um podcast focado em negócios, e pensa, como é que eu posso usar isso no meu negócio? Como é que eu posso começar um negócio na internet? Então, E eu queria uma das ver... coisas que eu sempre digo é que você tem que estar no Instagram. Não, pra mim, a questão é que hoje, ou você tá na internet, ou você não tem mais um negócio. Se o negócio não tá aqui, você não tem um negócio de verdade. Você vai quebrar. Não, e se você não se convenceu disso na pandemia, desculpa, nada que a gente vai falar aqui vai te Exatamente. ajudar a se convencer, É sabe? verdade. Exatamente. É verdade. Então, o que vocês acham que uma pessoa que já tem um negócio ou está iniciando um negócio no Instagram pode fazer para usar o algoritmo a favor, no sentido de, por exemplo, gerar mais engajamento, conseguir mais visualização? Quais estratégias vocês indicam? Acho que, na verdade, se a pessoa ela entra já com o intuito de ter engajamento e ter sucesso, ela tá começando pelo caminho errado. Acho que a coisa mais importante para uma pessoa quando ela tá começando nas redes sociais é exatamente postar com frequência, porque só assim ela vai entender como é o comportamento das pessoas que estão seguindo ela. Então, assim, não adianta eu te falar, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. Não adianta. Seu público, ele pensa de um jeito, seu público-alvo é diferente, sua persona pode ser uma completamente diferente da minha. Então, o outro problema é que a maioria das pessoas, elas consomem tanto conteúdo na expectativa de encontrar o melhor caminho, que elas nunca encontram o melhor caminho, porque cada pessoa fala que existe um caminho pra você. Uhum. Por exemplo, eu quando comecei no Instagram, não tinha esse tanto de gente produzindo conteúdo. Você começou quando? 2013. 2013? Ninguém falava de redes sociais, pelo menos não que eu houvesse... Botando o rosto foi há pouco tempo, né, cara? Era Um mais ano. esses perfis que... Um ano e 3 Não, meses. e eu lembro que quem falava de redes sociais eram os famosos metablogs, que era mais focado em blogueiros, tipo, tinha um site lá, ferramentas blog. Era mais tutoriais, não era tanto ensinando a criar conteúdo, era mais assim, como fazer tal coisa. Aí, tipo, tinha um tutorialzinho. Editando alguma coisinha. Exato. Cara, eu era mó tiozão aí. Tipo, apesar de ser novo, eu não tinha essa... Nem sabia que existia esse negócio de blog aí que o João tá falando. Eu sabia que existia 3 coisas. O Orkut, o Facebook, o Instagram achava meio chato e o Facebook também achava muito difícil de entender, porque era totalmente inglês Relaxa, quando começou. você não é tiozão não, porque tem uma galera aí que nasceu depois que o Orkut morreu. É verdade. É. Às vezes você fala Orkut, ela não sabe o que é. juro. Quando é que você tem 22 anos, né? Que a Sim, gente mas eu, perguntou aqui. eu Você jogava, chegou a ver entrava só pra jogar, o- naquele... No Orkut tinha jogo? É, Tinha. tinha Budipunk, que você dava um abraço nos seus amigos. Tinha o... Eu não Colheita peguei. Não, Feliz. ele não sabe dos bons, não sabe dos bons. Colheita Gente. Feliz. Colheita Feliz, Café Mania, esses eram bons jogos. Agora eu tô me sentindo velha. eu tenho 31, eu não peguei essa Mas parte do jogo. então, pensando nessa questão, o que você acha que seria uma regra geral? Ou orientações gerais? Porque varia da persona que o cara quer atingir.
A primeira coisa mais importante de todas é você analisar quais são seus concorrentes e o que eles fazem. Não é seu concorrente direto, pode ser um concorrente indireto, que já está posicionado, seja de outro estado, seja de outro país, sei lá. Só para você entender como essa pessoa pensa em geração de conteúdo para o seu mesmo segmento. Por quê? Cara, se a pessoa já for bem posicionada, já estiver criando conteúdo há muito tempo, você vai ter uma coisa muito, muito positiva do processo dela, porque ela já errou várias vezes e possivelmente ela está fazendo o que mais vem dando certo nos últimos tempos. Por isso que ela é tão grande. Com certeza. Exatamente. Então é muito inteligente, só que as pessoas elas ainda cometem um erro. Você precisa entrar nesses perfis e olhar para as postagens de forma crítica e analítica. Sim, então, com certeza. tenta buscar ali quais são os pontos em comum entre as publicações, porque você vai encontrar alguma coisa. Por que será que esse cara só posta conteúdo com uma legenda pequena? Por que será que toda vez que ele posta uma foto de alimento é tipo com esse tipo de preset, né? Esse estilo de edição de imagem? Por que ele só posta de tal em tal horário? Por que esse cara... O que ele faz de anúncio? Entra lá no Google, digita biblioteca de anúncios e coloca o arroba dessa pessoa, coloca o nome dela, porque talvez você encontre o que ela faz de anúncio. Olha para os stories dessa pessoa, olha o que ela reposta. Então, é olhar isso de forma analítica mesmo. O que as pessoas estão falando nos comentários das postagens dessas pessoas? Você vai encontrar tanto dado que curso nenhum no Instagram vai te dar tanta informação assim quanto essa que você pode encontrar do outro lado, entende? Vai ser muito mais eficaz para você, porque quando eu comecei mesmo, eu tinha um objetivo. Era fazer a minha rede social, o meu perfil, ter muitos números de seguidores. E eu encontrei lá no começo, você podia fazer várias coisas loucas. Inclusive, você podia seguir as pessoas esperando que elas te seguissem de volta. Isso e não funcionava. funciona mais, tá, gente? Só não pra avisar. funciona mais, mas funcionava. Por que funcionava? Não existia limite de pessoas que você podia seguir. Você podia fazer a zorra toda, você podia curtir quantas fotos você quisesse, comentasse. Não existia limite pra nada. Então, você tava num mar de rosa. Eu conheço um cara, que eu até tava falando, que ele segue 1,5 milhões de pessoas. Meu Deus. Não tem como mais você seguir mais de 7.500, mas antes dava pra fazer. Hoje o limite é 7.500. Eu nem então... sabia que tinha um limite. Eu também não. Eu Hoje não é sabia também. 7.500. É justamente pra evitar Legal. essa estratégia de Essa seguir todo mundo. estratégia, de fato, não funciona mais. Não tem sentido. Faz muito mais sentido você passar o seu tempo e a qualidade dele criando bons conteúdos e entendendo a rede do que passando seu tempo seguindo pessoas esperando que elas venham te seguir de volta. Porque elas podem te seguir de volta. Mas será que essa é a pessoa que vai comprar seu produto no final? Provavelmente Talvez não, né? Exatamente. Eu acho que eu aprendi muito do Instagram fazendo essa visão analítica mesmo, crítica. Eu consumo muito, eu acho que uma forma de você A Lê é minha aprender downloader. Ela que vê. é de fato me fala como é consumir, que né? faz E pra fazer. usar a plataforma que você tá criando. Então, de fato, você tem que ir lá, ver os seus concorrentes, analisar. De forma Mesmo não crítica gostando mesmo. deles, né? Porque algumas pessoas não querem seguir os concorrentes. Falam, não gosto, não me identifico. Cara, Mas foda-se, alguma véi. coisa ele tá fazendo certo, né? Exatamente. As pessoas precisam aprender a dar um switch de olhar. Se você não gosta do conteúdo que está sendo falado, muda a visão pro formato. Começa a analisar o que está sendo feito. Isso é muito bom. Isso foi uma coisa que eu fiz. Eu sempre transformei, eu peguei em outros conteúdos aquele formato e trouxe pro meu conteúdo. E isso me torna, querendo ou não, singular, né? E de fato, mesmo se você reproduzir uma coisa parecida, um conteúdo ou um formato, vai ter a sua personalidade dentro. Então, no fim das contas, é outra pessoa. Você é um belo exemplo disso, na verdade. Porque eu sei que você consome vários conteúdos de entretenimento e você traz a sua identidade para aquilo de uma forma de gerar entretenimento que poucos influenciadores fazem tão bem. Obrigada. E isso é uma coisa que, tipo, por exemplo, o lance lá de falar sobre sexo. Outros perfis temáticos, né? Pessoas eu não sei, nunca vi. Mas outros perfis falam disso, não do jeito que você fala. Mas falam, por exemplo, com enquetes, com caixinhas de pergunta, e aí coloca uma coisa polêmica e depois mostra. Cara, isso já havia dado resultado, só que ninguém pegou isso, trouxe pra sua identidade e apresentou de uma forma totalmente exclusiva e diferente. Verdade. Você fez com base no que você consome, porque eu entendo, pelo que eu sei que você segue, você acompanha muitas páginas de entretenimento. Então, cara, página de entretenimento, pra mim, é o negócio mais foda que existe. E as pessoas não dão valor, porque tudo que A gente acontece... vê todo dia à noite algumas. Mas, cara, é surreal, porque se você for olhar o comportamento humano, tudo que acontece nas páginas de entretenimento, depois elas ganham uma São roupagem... extrapolações da coisa real. É Exatamente. tipo isso. O um melhor max. que o algoritmo pode ter é o conteúdo de entretenimento. Então, pegar aquilo, entender a lógica por trás daquilo e trazer isso pra sua verdade, pra sua formato de criação, é genial. Foi exatamente isso que você fez. Por isso você tem tanta visualização. É algo, tipo... Você soube que eu fiz um sex shop, né? Nessa brincadeira? Não fiquei sabendo. Pois é, abriu. eu Sério? Bombou! eu Certeza. esgotei Tem todos presente os... pra vocês, no final a gente vai entregar um Mentira. plug anal pra Não cada tem um.
tá? Só E não- com cupom Muito de obrigado, desconto vou ainda. deixar os 2 pro João. Pode levar os 2, amigo. Não, eu só não. A gente só não tem mesmo um presente porque Graças a Deus, esgotamos mano. Obrigada. todos. Eu esgotei Esgotou todo o todos os estoque produtos. Nossa, da, eu fico da tão Vibrio. feliz por isso. Cara, eu tão fico feliz muito com seu feliz, sucesso, real. sabe? Parabéns pelo seu sucesso. A gente esgotou todo o estoque da Vibrio no primeiras 12 horas. E aí a gente repôs o estoque e mais nas próximas 24 horas esgotamos de novo. E agora a gente tá nesse processo de colocar as coisas, colocar o estoque, comprar mais. Já tem, podem Colocar no entrar site, lá, né? colocar Vamos no- deixar bem claro. Porque tudo é muito Tudo tem bom. duplo sentido, É muito né? bom falar de sexo nesse da negócio. Vibrio, porque Mas, tudo é duplo Malu, sentido. Isso dá mais resultado que infoproduto? Não, claro que Ah, não, mas é são... muito mais difícil. são- Eu tô colocando o pé em áreas diferentes, né? Mas o que eu ia falar sobre essa questão do sex shop é o seguinte: não vai dar mais dinheiro do que vender um curso online, muito provavelmente, de cara, porque nada é melhor do que vender um login e uma senha, né? É muito simples. Você manda lá o e-mail, a pessoa recebe o acesso, o custo pra você produzir um conteúdo geralmente é muito mais baixo. Só que é um negócio que é descentralizado. Ela só ajuda o negócio a ter mais clientes, mas o negócio não depende dela. Se um dia quiser Não tem o vender meu isso, rosto. fizer rodadas de Que bom, investimento anjo, É bom. é muito melhor. Então, pensando do ponto de vista do negócio em equity, acaba valendo a pena. Sim. Mas um ponto interessante sobre essa questão. Peguei um insight bacana seu. Olha os seus concorrentes. Eu acho até uma maneira de você ver se vale a pena você entrar naquele nicho. Porque se você vai olhar os seus maiores concorrentes e os caras são muito pequenos, quer dizer que aquele nicho ainda é um nicho embrionário. Aí você pode pensar de duas formas, né? Nossa, que oportunidade, não tem ninguém falando da reprodução das rãs africanas, né? Você é o primeiro blogueiro disso. Ou talvez não tenha ninguém falando porque não dá certo. As pessoas não estão buscando aquilo. Nossa, falei disso ontem, como é que Então, você tendo, por exemplo, você é do marketing digital, é um nicho extremamente competitivo. Tanto que as pessoas falam o tempo todo que tá saturado. Mas não é É que uma tá mentira. saturado. É que é um nicho muito bom, pô. Existem Então toda hora poucas o pessoal quer pessoas entrar gerando lá. bons Se conteúdos. tem tanta gente falando, é porque de fato tem espaço pra esse tanto de gente. Mas uma coisa que eu vejo é que, na verdade, não tem tanta técnica de Instagram assim. As pessoas acham que existe um manual. Esquece o podcast, vamos encerrar aqui. Não, mas Manual dos hacks, o manual né? dos hacks, Faz assim, isso, não sei o quê. existem hacks. Eles funcionam? Funcionam. Normalmente eles aumentam um pouco do resultado que você já tem. Ele não constrói resultado. Hack não constrói base. Hack talvez aumente um pouco sua retenção. Inclusive, se não tiver base, você nunca vai conseguir fazer um hack ter resultado. Exatamente. Porque o hack só funciona se você tiver uma base mínima de seguidores que são fãs. Tá, o que é o hack? Hack é dica com método. É como se fosse uma dica. Só que não é só uma dica. Tem um método. Você segue um passo a passo e ele gera o mesmo resultado pra todo mundo. Um Vem de resultado life hack. instantâneo, né? Existe um hack que eu sei que vocês dois conhecem e que eu já fiz 2 vezes no meu Instagram e realmente funciona, 2 vezes mesmo. É aquele de apagar todos os stories anteriores, aí Aprimorei, espera hein, uns João? 20 minutinhos. Aprimorei, hein? Eu não acredito nisso, eu vou te explicar. Peraí. Você espera uns 20... Deixa eu só contar, depois vocês se matem aí explicando o que acontece. Novo quadro do podcast Rinha de Blogueiros. Continue, Aí Baldi. você apaga tudo. Quando você volta com seus stories fazendo algumas enquetes. Por que é enquete? Eu vou explicar depois, os meninos falam aí. A enquete é como se você tivesse mais uma interação naquele conteúdo. Então, se você tá assistindo, é uma interação. Se você assiste e clica, é 2 interações. Aí, se você assiste, clica e manda uma mensagem, são 3 interações. Então, você vai fazer, sei lá, uma Quanto mais média interações, mais vão querer te entregar. Isso, uma série de 10, 15 enquetes. E aí, Mas na isso verdade, faz nem com que precisa mais... disso tudo pra funcionar. Tá, esse foi o hack que eu aprendi, né, no caso. Esse é o método Malu dança da chuva. Tá dando certo, não, dança até chover. Como eu disse, eu fiz 2 vezes na minha vida. Porque foi uma vez que o Instagram, não tava me entregando. Eu falei, fudeu, eu entrei em alguma coisa. E aí eu apaguei tudo e fiz. E aí eu vi que não sei o que tinha acontecido. E Porque quanto que bateu de view, só para as pessoas saberem? 110 mil. E eu Nossa. segui 110 mil o dia inteiro. Não foi... Eu fiz tipo 60 E você tinha uns stories naquele 320 dia. mil na época. Sei lá. Vamos tentar trazer a estratégia disso antes da Tá, gente fala entrar aí, em fala treta aqui. Porque Não, assim, não, ó... a gente quer treta. Calma aí, João. Você Eduardo, fala pra pega o caralho. soco inglês aí, Ô, já vamos deixar aqui na mesa. Existe uma ordem de prioridade nas coisas primeiro. Não é bem, tipo, uma coisa tem um ponto, outra coisa tem um ponto. Faz sentido, mas não é bem assim. Isso também é... Há controvérsias, não? Não, faz Não é sentido real. isso que você falou, mas não é... Faz sentido... Desculpa, eu sempre... O fone fica assim, não tem essa habilidade que o Perini tem com o microfone. Ó, é assim, ó. Faz sentido, mas não é bem assim. As coisas têm um peso.
Por exemplo, o que mais tem peso são as coisas mais escassas. Pensa como tipo, se fosse um jogo de basquete, por exemplo. A cesta de 3 pontos, tem cestas de 2, tem cestas de 1. Certo. A de 3 é a mais difícil de fazer, Ok. seja em qualquer lugar. No Instagram também existem as cestas mais difíceis de fazer. Por exemplo, o que é mais difícil ter num story? Compartilhamento e resposta. Certo. Você pode ter muita resposta, mas entenda que o comportamento padrão é muito difícil ter respostas. Por quê? O story, ele gera uma interação passiva. As pessoas só querem assistir. A maioria meu só irmão, assiste. Exato. É um comportamento mais padrão. Não significa que é o mais comum. Exatamente por isso as pessoas reclamam tanto. Mas meus stories não tem tanta visualização. Porque apesar de ser o comportamento passivo e mais padrão, ele também é escasso. Então, beleza. Vamos lá, primeira coisa, compartilhamento e depois respostas. Depois dessas coisas, o que a gente tem? As enquetes. As enquetes acabam sendo mais relevantes do que as caixinhas de pergunta, por mais que uma pessoa passe mais tempo respondendo uma caixinha do que votando numa enquete. Por quê? Porque a enquete ela é mais rápida e mais intuitiva de responder se a pergunta for clara e direta. Também, né? Exato. Você consegue ter, tipo, no seu caso ali, você deve ter tido uns 30 mil votos na enquete, cada Exato. uma mais ou menos. Enquanto você nunca, por mais que você tenha 5 mil perguntas no box, você não vai ter 30 mil, sabe? É muito raro. Por mais Acho que o 5 peso mil da já é caixinha coisa pra seja caramba. maior. Pra caralho, Nunca entendeu? cheguei Mas nisso. o peso da caixinha também é maior do que bastante das coisas. Mas óbvio que ele vai considerar qual é a quantidade. Por exemplo, vamos supor que a caixinha ela vale como se fosse 2. Só que a enquete ela vale 1. Só que você tem muito mais votos na enquete do que resposta na caixinha. Igual, então, por exemplo, no feed, o que tem mais peso, segundo o próprio Instagram, é comentário. Lá vem. É comentário. Será que é comentário? Isso também Ou é será que é treta salvamento? total. Não, Ou será que é compartilhamento? Salvamento ninguém nunca citou, né? O Ou próprio será Instagram que é nunca falou. curtida? Agora, Eu comentário tem adoro mais essa treta. peso segundo o Instagram. Porém, quando você tem um post com mais like, ele tende a ter mais alcance. Porque por mais que o comentário tenha mais peso, é muito mais fácil você ter uma quantidade 5, 10, 20 vezes maior de likes do que de comentários. Então, comentário tem mais peso? Tem mais peso. Porém, o like vem logo em seguida. E aí você tem muito like, então supera... Porque você nunca vai ter tantos comentários quanto likes. Então, Isso segundo o próprio Instagram, ele bota tipo uma listinha ele ou não? bota listinha. Ele, Não, dá ele já fez dá umas isso. Ele pistas. postou eu no acho. Creators, pô. Eu sempre reposto esse post. O Instagram tem um post que ele fala a lista de interações que o algoritmo usa pra ranquear o feed. O comentário é o primeiro lugar. Tá, deixa eu só explicar pras pessoas também uma coisa que provavelmente quem é leigo e nunca ouviu falar nisso. Como que funciona a entrega do Instagram? Quando a foto ou até o story, sei lá, performa bem, ele entrega pra uma quantidade que eu não sei, isso daí talvez os meninos saibam, mas tipo assim, 5% da sua base. E aí se performa bem, se mais gente curtiu a foto nos primeiros minutos, aí ele vai lá e entrega pra mais 5%. Ou então o pessoal comentou e tal. Por que eu tô explicando isso? Pra vocês curtirem as minhas fotos. Mas ó, Só pra isso. Não é bem existe, assim. existe Expliquem, na mas verdade, é algo isso assim. é parecido também, só que nesse ponto não existe uma comprovação do que de fato acontece. O que eu acredito que funciona, depois o João pode dar o que ele acha. Tá. Eu acredito que funciona assim, existe um algoritmo de dupla entrega. Quando você posta uma publicação, dois tipos de grupos de pessoas recebem a publicação É tipo um teste automaticamente. A e B, né? Na verdade, é como se fossem as duas coisas juntas. Como se fosse um A e B. Primeiro vai pro A, que é a galera que é mais fã. É a galera que, tipo assim, foda-se o que é o conteúdo, eu quero receber. Curte. Exatamente. Pode ser um anúncio, pode ser um conteúdo completamente irrelevante, não importa. Eu quero receber todos os conteúdos que a Malu postar. Então essa é a galera que recebe todos os seus conteúdos. Mesmo ele sendo bom ou ele sendo ruim. Porque a pessoa já mostrou pro Instagram que ela tem muito interesse em receber qualquer tipo de conteúdo. Beleza. Só que a partir do resultado que essas pessoas vão mostrar pro algoritmo, né? Por exemplo, ela recebeu, ela vai mostrar. Cara, eu recebo todo o conteúdo, mas esse conteúdo aqui eu não vou curtir, não vou... engajar porque não faz tanto sentido pra mim. Só que ao mesmo tempo que essa galera recebeu, um outro grupo de pessoas, que é o grupo B, que não é tanto seu fã assim, mas aí... Por que essa pessoa vai receber? Ou porque ela te segue faz pouco tempo, ou porque em algum momento ela, tipo, curtiu ou engajou com alguma publicação sua, então ela tá meio que quente, ele não tá tão fria. Então é essa galera. Aí beleza, passou por essas duas. Se a postagem estiver indo bem, ela vai pro terceiro grupo de pessoas, que geralmente é uma galera que te acompanha, só que não engaja quase nunca com as suas É o publicações. blazer. Você aí que é blazer. Imagina que Curtam as minhas fotos. O Instagram vai Daquelas. entregar pra quem quer receber, né? Só que se as pessoas que já se interessam por você, que já receberam de qualquer forma, engajam muito, ele vai falar assim, pô, beleza, esse aqui é um post muito bom, que até o público mais engajado dele gostou mais do que eles gostam na média, então vou arriscar
a tentar entregar Igual a pra foto quem... da casa de vocês. Eu ia falar que o Instagram privilegia casas. Vou tentar cachorros. reengajar o Mas público, existem né? Pegar o coisas que público no E geram engajamento. muito cachorros e engajamento. bundas. Bundas. Mas não é porque o algoritmo privilegia isso, é justamente porque Porque as pessoas gostam de consumir isso. Gostam, exato, Exatamente. não é Então, o por isso que eu falo. algoritmo. Se você quer aprender a criar conteúdo pra internet, você não tem que aprender algoritmo. Porque, assim, os maiores criadores de internet não são os especialistas do algoritmo. A gente tenta entender o que eles acertam e erram. A gente é especialista, a gente analisa. Mas, assim, o Whindersson não é o cara que ele fica olhando, nossa, deixa eu ver aqui essas métricas aqui pra ver como eu vou fazer esse post. Intuitivamente ele acaba entendendo, porque ele. Se bem que o Whindersson, ele é bem. Eu já assisti uma palestra dele, ele é bem. Intencional. É intencional. Então, eu mas acho. ele é intencional não no algoritmo. É intencional que ele sabe que funciona com Comportamento. pessoas. Exato. mano. Porque no final... Mas na verdade existem 7 tipos de publicação que elas sempre funcionam bem. Bundas. Na verdade, o bunda Peitos, seria aquela. sensual. Todo Aham. tipo que vai sensual, pode ser bunda, pode ser até um rosto meio E que é muito tipo, doido isso, que de fato é, mas ao mesmo tempo, se for num nicho errado, eu tenho uma amiga, por exemplo, a Renata. Eu nunca vou curtir foto de bunda, porque seria um desrespeito com ela. Mas você fica 15 minutos com a tela parada ali, ele já entende que você gosta. Exato. Você mostrou o mesmo comportamento. Ah, olha aquele. Não, eu não tô falando que eu fico, amor. Veja uma coloração. Eu não estou falando que eu fico. Mas a questão é a seguinte, você falou bem, você falou. Eu não ligo, não. Dependendo de como você Me mostre, faz, por favor. se eu postar uma foto minha de bunda, não vai ter curtida. Talvez Depende. tenha muito comentário, o pessoal achando engraçado. Mas se talvez. você mostrar Ou vai só, ficar só aqui, tipo, a parte da frente, por exemplo, vai gerar o mesmo tipo de conteúdo, porque é o A conteúdo foto ano sensual. novo deu bastante curtida. Exatamente. Por que você acha que algumas pessoas, geralmente, o primeiro story tem conteúdo mostrando o shape, por exemplo? No ou Facebook, isso até é mesmo absurdo. dancinha. Cara, a maioria dos grandes influenciadores, os grandes, eles postam dancinhas nos primeiros minutos. A mulher, por exemplo, tô fala que sempre vai em malhar. movimento nos Por quê? primeiros Porque aquilo minutos. retém muita gente. Porque retém tanto o público Corpo masculino sensual. quanto o público feminino. Eu vou dar os Exato. meus hacks pro primeiro Mas story. deixa ele primeiro. Ah, Ah, você vai dar do primeiro story? É, do eu queria que primeiro o story. Yas completasse esse raciocínio dos Sim. 7 tipos de É post. 7. É. Vai, O continua. primeiro é sensual. Segundo, é indignação. As pessoas querem mostrar coisas que elas não se identificam. Então, indignação. O mesmo acontece para identificação. Quando você se identifica, você quer mostrar para as pessoas que você se identifica. Quando você não se identifica, vale a mesma coisa. Pessoas Tá. que se posicionam. Uhum. Outra coisa que funciona muito bem é indireta. Indireta gera muito compartilhamento, porque as pessoas querem falar algo para as outras, mas não querem a responsabilidade daquilo. A quinta coisa, inovação. Porque as Tipo, pessoas você querem faz um post que mostrar... pode ser dado como um recado pros outros. É tipo para um que post gere pra pessoa compartilhamento. compartilha em direta, entendeu? É, tem Exato. muitos posts seus assim também, amor. Você pode mandar um recado pra É, alguém. mandando Só um que você posta recado no pra story, alguém. só que não mandou recado pra ninguém. Tá lá, viu? Quem quer, entendeu? Às Não, vezes... Não, até o post é do publicação Bruno, só mesmo, compartilhei. é. Exatamente. Mas tá lá, fala assim, certos amigos é melhor nem ter, você vai lá e compartilhar. Ah, Tipo, É, Você não te entende. mandando no grupo da família. exato. Aí tem inovação, que as pessoas gostam de mostrar que elas estão atualizadas. Por exemplo, você mostra sempre que você está atualizado com relação à finança, a Malu também, com relação ao segmento dela. Outra coisa, impacto emocional. Impacto emocional funciona para dois lados. Ou é um impacto emocional de, putz, feliz, fiquei feliz com isso, ou tipo, fiquei triste. Exato o momento que tá acontecendo agora com o Whindersson, por exemplo. Não estamos falando que a postagem é boa ou não, mas gera tanto impacto emocional que o negócio começa, tipo, Sim. a Pessoas se transportar. solidarizam, né? É. Com aquilo. Exatamente. Foi o 7? Ou foi só 6? Não Faltou sei. um. Ih. Vixe, agora lascou, porque até voltar. cara, mas eu sei. O cachorro Bom, sempre O funciona. 7 é secreto. Cachorros bonitinhos. Não, Daquelas. eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Não, mas só falar o que eu faço sempre no primeiro story, na verdade eu boto muita informação no primeiro story. Eu acho que isso acaba fazendo as pessoas ficarem ali mais tempo. E eu sempre uma coisa que eu faço nos stories que eu acho que funciona bastante é estar em movimento. Então eu mudo o meu cenário e eu tô em movimento, então a pessoa tá sempre querendo saber pra onde que eu tô indo. Meu Deus do céu. Pode falar. É. Você faz as coisas só pra gravar stories? Tipo assim, nossa, tem que ir na padaria agora pra gravar um story. Ou não? Não, não, mas eu levanto é só da o mesa normal. pra gravar story. Não, o que eu ia falar, o que eu queria saber era Eu isso. escrevo o que eu vou fazer no dia, ou a programação do dia. Isso também é uma coisa que eu faço no primeiro story. Às vezes eu boto uma enquete, ou eu conto, olha, gente, vai ter não sei o quê. Eu gosto de ambientar a pessoa também ao meu dia. Então, eu gosto de botar onde eu tô, a temperatura. Eu acho que isso faz com que a pessoa se identifique e fique ali mais tempo. Mas acha. O último I eu descobri qual era, Bruno. Era inspiração. Inspiração. Ah, As pessoas compartilham muito conteúdos que geram inspiração pra elas.
Porque a minha dúvida é a seguinte, até que ponto a gente sabe que realmente isso tem efeito ou é só uma correlação que não implica em causalidade, entendeu? Ah, eu acho que fazer stories em movimento me dá mais tração nos primeiros stories. Aí você faz 100 e continua igual. Mas na verdade não tem relação com isso. É o watch time e a escassez do que tá acontecendo ali. As pessoas estão... Porque pode ser que os stories dela tenham tanta resposta que você fala assim, caraca, na verdade é por isso. Não só porque está retendo, mas porque as pessoas também estão respondendo. E o algoritmo, ele sempre vai entender assim, o que eu vou mostrar primeiro é o que você mais gera qualquer tipo de ação. Você pode fazer um teste. Se você seguir uma pessoa, não curte nada do perfil dela, não precisa curtir nada. Só olha todos os stories dela. Toda publicação agora dessa pessoa que ela fizer no feed vai aparecer pra você como uma das primeiras. Porque o que importa é o quanto tempo você passa com aquela conta. Não importa aonde, entendeu? Mas é que isso de seguir uma pessoa é meio roubar no game, porque assim, o seu seguidor mais recente ele vai receber muito de você, porque o algoritmo ainda não entendeu como você se relaciona com aquela pessoa. Então pode acontecer de aparecer muito no feed, mas no decorrer de algumas semanas vai parar de aparecer uma vez que você não interagiu. Mas aí depende. Depende do jeito que a pessoa chega, né? Porque se ela chegou por indicação, aí ela já chega com identificação. Certo. E com conexão. Mas se ela e não, é ferrado. mas se ela não interagir, vai deixar de exibir, entendeu? Sim, não, Mas total. mas, assim, isso não tira o fato. Só que pra mim, isso que o Perini falou, a coisa que eu bato muito é que a maior parte das coisas não é que são achismos, mas são justamente coisas que têm correlação, mas não tem necessariamente causalidade. Comportamento tipo dança da chuva, Exato. digamos assim. Alguns, inclusive, não tem nem correlação. Por exemplo, o salvamento foi uma treta que eu já me envolvi, porque eu vi as pessoas falando salvamento, e a gente foi analisar os dados e não tinha nem correlação, muito menos causalidade. Cuidado, hein, João? Você tá falando com a melhor amiga dela. Cuidado. Mas eu não tenho Só nada. pra você Mas eu não saber. tenho nada contra a pessoa. Nada contra. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu sou Acho bom, daquelas. um cara net que eu gosto de olhar. Peraí, vamos ver se pelo menos tem correlação. Tem correlação? Agora tem causalidade? Ou da onde que tirou isso? Porque, como eu disse, a gente pode tomar decisões precipitadas baseadas em coisas que a gente tem a percepção de que é, mas não necessariamente é. E uma relação que a gente tem com a nossa conta, que pode funcionar pra câmera pra gente, não necessariamente funciona pras outras contas. Por isso que eu acho importante as pessoas testarem nas suas próprias contas o que funcionam, porque não existe uma verdade absoluta. Sim. Uma Pra coisa... a Com sua certeza. métrica ali, alvo, vamos botar assim. Por exemplo, a pessoa... Pra mim, o mais importante na minha conta, eu falei isso com o Yezer até. E não é por conta de alguma coisa que eu vi que os criadores fazem. Como eu vendo pelo Stories, eu me interesso muito pelo número de pessoas que chegam nos meus Stories no final deles. Principalmente após uma grande sequência. Que é a retenção dos stories, né? Que é... É o público selecionado, né? É igual o público que assiste o nosso podcast. A gente fica aqui 1 hora, às vezes 1h30 tagarelando. E o povo assiste, às vezes, 2 vezes. Assiste no Spotify, E depois vai ver no ouve, YouTube. depois vai lá assistir no YouTube. Então, é um público... Esse público é o público selecionado. É o público mas aí que a ama gente pode colocar, tipo, estabelecendo correlações que não existem. Não, esse episódio foi melhor porque a Malu foi com uma camisa de tigre. Exato. Então nos próximos... Essa camisa, Por isso que eu falei de acaso, comportamento faz tipo muito sucesso. dança da Nossa, chuva. mas tem um livro muito legal sobre isso, que é o livro do cara da Google lá, que eu esqueci o nome. O cara, porque você já viu essa história lá, que um bêbado tava passando na rua, e aí ele passou perto de um jardim com flores, de uma mulher que tava irrigando lá, e ele pisou nas flores. E ela jogou água nele, só que aí ela descobriu que ele tava bêbado. E aí ela foi, tipo, dar um abrigo pro cara, falar, putz, não deveria ter feito isso. Levou ele pra dentro de casa e tudo. E aí eles começaram a se relacionar. Os dois viraram um casal. E desse casamento deles nasceu o dono da Google. E o mais louco disso tudo é que o dono da Google, aparentemente, ele tem um sócio. E esse sócio era um outro filho do cara bêbado, só que de outro casamento. Eram filhos do mesmo pai? De outro casamento. Ah, isso aí eu já não sei. Bêbado. Eu acho que E essa que história é pisa na inventada, grama. cara. Gente, que loucura. Mas Existe é uma um história livro sobre bacana. isso. Eu tenho- É a causalidade que você tá falando. Eu tenho uma história de bêbado que é muito boa, que é a seguinte. As pessoas usam dados igual um bêbado usa um poste. Muito mais pra apoio do que pra iluminação. Olha que É interessante muito essa bom frase. isso aí. O que eu falo da dança da chuva é o seguinte. A dança da Eu não vi chuva, você falando ela é um sobre isso. comportamento que sempre... Um comportamento, não, uma prática que sempre deu certo pros indígenas norte-americanos. Porque eles dançavam até chover. Então o cara pode falar, não, no Instagram é isso aqui que dá certo. E talvez dê porque o cara faz até dar certo. Mas não tinha a ver com aquilo, entendeu? Porque os indígenas lá dançavam um dia, chovia, a dança deu certo. Dançava um, não chovia, 2, 3, dançou 6 meses. Quando choveu, olha, deu certo. E às vezes não, é só uma correlação que realmente não implica. Mas o que você falou dos stories lá, de ver quem assiste até o final, pra mim, pessoalmente, isso
é uma das métricas mais importantes, porque, assim, eu sou um fanático de cinema, eu gosto muito de filme, se eu abrir meu YouTube aqui agora, só tem gente fazendo resenha de quadrinho, resenha de filme, e eu me interesso muito, assim, por Oscar, filmes e tudo. E no cinema, eles têm uma métrica, assim, quando tem 2 atores, como eu sei quem vai concorrer ao Oscar de melhor ator e o melhor ator coadjuvante? Existe uma lógica técnica para definir quem é o protagonista e quem é o coadjuvante. E essa métrica no cinema é tempo de tela. Quantos minutos você tem na tela, na obra do filme, vai definir até o seu salário, né? Quem tem mais tempo de tela ganha pelos minutos que aparece. A gente sabe que o seu personagem é pequeno porque, por mais que ele tenha algumas cenas, ele tá só 3 minutos na tela. E aí eu percebi assim, cara, se o cinema se importa tanto com o tempo de tela, inclusive atores que vão fazer filmes de super-herói, eles se importam muito também com o tempo de tela sem máscara, porque ele quer aparecer, né? Não adianta nada você tá lá... Por isso que na Marvel... ninguém Pode ser um dublê, tá mascarado exato. tudo. Na Marvel ninguém tem identidade secreta, porque nenhum ator quer estar num filme dessa magnitude e não aparecer. Imagina que desastre. E aí eu comecei a olhar tempo de tela, fica na minha cabeça que eu preciso aumentar meu tempo de tela. Então, se eu quero fazer... eu não me importo quantos stories eu vou fazer, eu me importo quantos minutos eu vou aparecer. Então, eu me interesso muito com quantos minutos a minha audiência tem contato comigo numa semana, num mês, eu analiso isso. Isso me inclui que, olha, se eu tenho tantas horas no podcast por dia, então eu tenho tantos minutos daquela parcela, eu tenho mais tantos minutos de stories. Deve ser por isso que ele não para de falar, né? Tempo de microfone também. Aqui chama tempo de microfone. Tudo agora. É um gênio. Aí o que eu faço? Eu falo em 2x pra poder ter mais tempo na cabeça da pessoa. Não está acelerado, gente. Relaxem. Mas isso é bem... A gente começou a crescer mais esse ano no Instagram por conta de outras redes. Sim. A Malu, ela anota na agenda dela o número de seguidores que ela tinha no começo de todo mês. Eu a gente viu tudo, gente. que depois do podcast começamos a crescer muito. Muito. Sendo que o podcast fica no YouTube, fica no Spotify. Talvez esteja entregando mais a gente pra pessoas de fora e esse pessoal pode estar migrando. Mas também tem Ou a pode ser outras coisas colaboração, também. né? Porque é outras isso. pessoas trazendo tráfego. Exato. E não é só isso E também, o Sobral, que veio aqui várias vezes também. A gente já falou dele 3 vezes nesse episódio. Imagina- Certamente você já viu um banner dele passando aqui nesse momento. Ó, quantas horas tem o podcast aqui em média? 1h20. 1h30, né? Então, sei lá. Isso seria, tipo, 320 stories, que alguém teria que consumir seu pra ter E nem esse dá conteúdo. pra fazer isso. Que nem dá pra fazer. Então, o nível de consciência que esse cara tem de vocês, o contato que eles têm, o tempo de tela que eles têm é tão grande que quando eu comecei a pensar nisso, aí que explodiu minha cabeça. Eu falo, cara, é verdade. Quanto tempo leva pra um cara gostar de mim? Aí eu fui vendo que é a quantidade de conteúdos que ele interage e o tempo que ele leva pra interagir com esses conteúdos. E não só os conteúdos, né? Porque se a pessoa não vende por uma indicação, ela demora muito mais tempo, porque é consumir Ela conteúdo... tem que te entender primeiro. Exatamente. Exato. Esse é o tempo que mais demora, a pessoa te entender. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, pensando nisso, em tempo de tela, né, mas em outras coisas também, o que é melhor? Tem um número mínimo de stories? É melhor aparecer pelo menos uma vez no dia pra verem que é você? Ou só responder pergunta funciona? Porque tem gente que cresce de todas as formas, né? Depende dos seus Do seu valores. nicho também. A Malu fala muito isso. Ela fala assim, cara, quais são os stories que você mais gosta de consumir? Porque o que você mais gosta de consumir é o que você mais gosta de fazer. Na maioria das vezes. Não quer dizer que é 100% de chance Sim, disso. depende do seu nicho. Eu sempre vejo. Eu gostaria de estar assistindo isso que eu acabei de fazer? Se eu não gosto, por que eu postei? É uma bosta, sabe? E aí, não faz foda-se, sentido. você vai produzir 30. Você vai produzir 30 do negócio que você não gosta. É melhor você produzir um que você gosta, entendeu? Então, eu consigo assistir os meus stories e achar legal. Ela vê todos os Eu stories me que ela faz assisto e ela sem. ri. Eu ri. Sério? Precisava contar isso. Ela vê e fica rindo assim, sabe? Nossa, foi muito boa nessa. Eu sou muito legal. Olha essa Você também assiste os stories? Eu assisto, E se mas... acha genial. Me acho genial. Uma vez eu falo, nossa, aqui eu mandei muito bem, de fato. Mas eu vejo meus stories depois com um olhar analítico. Pra ver, olha só, esse aqui teve mais compartilhamento. E às vezes é um negócio que eu sabia que ia ser compartilhado e outras vezes não. Ah, ele faz muito isso. Aí leva o conteúdo pro feed. Exato. Exato. Aí leva pro feed. Eu acho que o feed é muito importante. Porque até É que pensando... os objetivos são diferentes, né? Não, mas até pensando em crescimento, por exemplo, não dá pra seguir, descobri isso hoje com vocês, que não dá pra seguir mais de 7.500 pessoas, que já é coisa pra caramba. Só que quantas pessoas alguém é capaz de assistir no dia os stories? O tempo é limitado, né? É, Você não tá dá. sempre Não, concorrendo. se Afinal, uma todo pessoa mundo segue concorre mais com que todo 3 mundo. mil pessoas, eu já nem acompanho. Porque, cara, não faz Pô, sentido. eu sigo mais Não, 3. você tem problema, João. Cara, o João, ele é assim, aqui agora não é tão assim, mas antigamente, se entrasse em qualquer publicação do Instagram, você ia ver lá, João Pedro curtiu isso. Como que pode, mano? O cara fica o dia inteiro nisso aqui, velho. E provavelmente tinha um comentário também. Maluco. Mas o feed você não acha que é importante? Porque pensando nisso, pessoas não conseguem assistir stories de 20 pessoas no dia. É muito difícil. Agora o feed ele consegue ver de 20 pessoas. O feed, pra mim, é a melhor forma de você crescer.
Até porque tem o compartilhamento. Não que o Stories não tenha, mas o público em geral não tem o hábito de compartilhar Stories Às vezes tanto nem quanto o sabe feed. que tem. Vocês concordam que o feed e o stories são públicos diferentes? Completamente. Tá, isso é legal. Mas que assim, o público que é... Eu digo que o story é mais importante que o feed. Porque se o cara, ele Pra relacionamento. Porque relacionamento é a parte E mais quem importante. compra é quem o cara que se relaciona relaciona. comigo, obviamente. Exato. Eu sempre falo isso. E é o seguidor fiel. Eu tô preocupada com o meu story, porque é essa pessoa que vai comprar o materializa. É o LTV do cliente. Então, Inclusive, o Bruno fala muito disso, porque ele se preocupa com o LTV. É o mesmo senso que você... Quando você tem um curso extremamente bom, o que você tá se preocupando? Com o LTV do cliente? A mesma coisa lá no Story. O LTV, explica o que é o LTV. Lifetime Value. É o tempo que o cliente passa com você, te comprando produtos diferentes. Tô certo, doutor Sim, Bruno? tá correto. Mas uma coisa muito louca é que tem uma pesquisa do próprio Facebook, do Facebook IQ Studios, que é uma parte deles que eles... O IQ Lift Studios. Eu fiquei em choque quando vi essa informação. Eles falaram que 92% das pessoas que compraram não interagiram. Do próprio Facebook, do Facebook Ads. Eu cheguei a essa conclusão também. Eu falei, caralho. Então é muito louco também quando a gente vê que a gente vai tentando achar formas, mas na prática ninguém tem a resposta 100%. Claro que a gente tem direcionamentos do que a gente acha a partir da nossa vivência, mas bater o martelo do que é o melhor, eu acho que ninguém consegue falar, porque varia muito, depende muito do público. Aí eu vou jogar Sim. uma coisa, você pode... Sim, mas eu acho... Aí depende de como que você vai... educar o seu seguidor. Eu faço esse trabalho muito bem lá no meu Instagram, eu acho. Porque eu sempre falo, gente, responde aqui a caixinha. Ou então, manda pra mim. Né? Eu sou Call to intencional. action. Eu falo, gente, vocês podem rir das minhas publicações. E era isso que eu ia falar. Por que eu acho que também o meu Instagram Reação. tem tanto? Sim. Eu tenho muita reação. É que você muita. faz a criação de comunidade, né? E aí as pessoas me postam. Então, toda segunda-feira, tem gente me postando, porque pular o treino de segunda é mau presságio. Então, toda segunda-feira eu tenho pelo menos 300 marcações. Então, são muitas coisas que eu faço e intencional. Eu falo, gente, marca porque eu sei. E eu quero entender também se aquele povo tá gostando do que eu tô Não, fazendo. claro, isso que você faz é ótimo, mas tem uma outra parcela de público que não é que não gosta de você, é que talvez não goste de consumir stories e te acompanha só no feed. E pra essa galera também tá funcionando o resultado. Uhum. Por isso que eu tô falando assim, o que você faz eu pego o público que já gosta de stories e faço eles gostarem mais ainda. Tá. Só que também tem aquela parcela que, não, como o Perini não gosta, eu também não gosto. Eu não fico assistindo stories, é muito raro. Uhum. Mas eu vejo todos os posts do feed, sabe? Uhum. Então por isso que eu falo que É importante estar é importante lá. estar nos dois também, né? Só que o feed é o que te faz crescer, na prática. Eu concordo. É que eu depende. acho, Se falar eu já isso pro vi isso Ícaro na de prática Carvalho, também. ele vai falar que é Cara, mentira. mas o Ícaro de Carvalho soca um caralhado de dinheiro em tráfego. Então você não pode falar que ele tá crescendo Que por aparece causa no dos feed. stories. Ele aparece no feed, Mas exatamente. eu não diria que ele cresce por conta do tráfego dele, porque ele direciona o tráfego para o novo mercado. E ele cresce exatamente porque as postagens do story dele geram muito compartilhamento, porque ele também. quase Então não ele posta no planeja feed. lá o compartilhamento dele. Mas se ele postasse no feed, provavelmente cresceria mais, não é? E também, no meu ponto de vista, é um dos melhores copywriters do Brasil. O cara consegue trazer, assim... Ele consegue fazer você se identificar através de um texto e se conectar com a família dele, com os valores. Mas tipo, esse é o muito forte. ponto. É você falar assim, o Ícaro não posta no feed, então não preciso postar. É Não, que nem Ele falar... é total Não vai exceção. achar que você é o Ícaro, né? Não, é que nem falar, o Thiago Nigro só usa moletom, então vou na entrevista de emprego de moletom. Meu amigo, você não vai nem ser Você não vai recebido nem na entrar. entrevista às A vezes. gente não Exatamente. pode usar as exceções pra validarem as regras, sabe? É o Exatamente. Aí feed invalidarem feio as do regras, Bruno, né? né? Muito É o feed feio. feio do Bruno. Exato, o Bruno tem um feed feio e não se preocupa com isso. Quer dizer que eu posso fazer também? Se você tiver um bom conteúdo, talvez você possa abrir mão. Mas se eu tivesse um feed mais bonito, talvez eu crescesse mais. Inclusive agora tá mais bonito. Tem algumas postagens mais Ele bota profissionais. meu Ah, rosto lá, Bruno. às vezes. Não, Na tá verdade, melhorando, que eu na digo. verdade, isso é uma parada muito foda que você falou agora, porque a maioria das pessoas acha que o que manda é o design, e de fato é o que mais chama atenção. Mas se o conteúdo não for bom, você não vai crescer, ou pelo menos vai chamar atenção, mas de nada vai adiantar. Porque, por exemplo, todo mundo, o que faz a gente, em alguns momentos, né, o que faz a gente crescer são as abas estratégicas, aba explorar e etc lá. Cara, na verdade é muito fácil ir pra aba explorar, todo mundo vai. A única treta é que a maioria das pessoas sai muito rápido. E você E só ninguém vai fica lá crescer clicando. se você ficar mais tempo. E como que faz você ficar mais tempo lá? Tendo mais cliques. E uma postagem feia, na maioria das vezes, não chama tanta atenção. Não existe um explorar único. Se você abrir seu explorar, você sim, vai é ver... diferente do meu, Não, do mas seu, não é de isso. todos. Quando você clica em qualquer post, ele mostra o motivo pelo qual esse post tá lá. Então, se você abrir lá, tem lá
Fotos Por que causa você das curtiu. fotos que você, sei lá, curtiu. Por causa das fotos que você compartilhou. Por causa das fotos que você salvou. Por causa das fotos que você... Que seus amigos... seus amigos estão é. interagindo. Então, cada conteúdo lá tem um propósito. Então, se pessoas curtem posts como o seu, vai aparecer seu post lá. Ou salvam um post como o seu, talvez possa aparecer lá também. Cara, assim, todas as interações que você faz dão indicadores pro Instagram testar no explorar. Inclusive, como eu falei, se você abrir qualquer uma, ele te fala o motivo pelo qual ela tá lá. Então, se você começar a ver muita bunda lá, vai ter lá, por causa do que você salvou essas fotos. Já viu, né, Já gente? entrega a pessoa, Já já. é. Aí você fala, não, mas eu nem curto isso, mas tá lá, porque você salvou muito. Tem naquele livro O Poder do Hábito, a história de uma empresa americana chamada Target, que ela pegava as compras que as pessoas faziam e através dessas compras indicavam novas compras. E aí teve um pai que chegou na loja falando, olha, minha filha adolescente tá recebendo recomendação de compra de vocês aqui de carrinho de bebê, de roupa de bebê, de mamadeira. E a loja falou, nossa, o que tá acontecendo? Deve ser um erro nosso. Aí deu um tempinho, o cara voltou na loja e falou, tem que pedir desculpa pra vocês, porque não era erro. É que ela tava grávida e a gente não sabia ainda. Então, a loja sabia antes da família por conta dos hábitos de consumo, de pesquisa da pessoa. Que era que tem uma proximidade com pessoas que estavam iniciando a gestação. Então, quer conhecer uma pessoa, olhe a aba explorar dela, né? E o seu histórico de pesquisa do Google. Olha aí. Nossa senhora. Mas o que eu ia perguntar, falamos sobre crescer. Demos algumas dicas, né? Ou alguns raciocínios com base, inclusive, em informação que o próprio Facebook e Instagram passa. Agora, como, por exemplo, não diminuir ou entrar na chamada shadow ban? Nossa senhora. É uma Porque briga. a Malu, uma vez, ela acabou entrando em shadow ban, porque fala de um conteúdo, né, que envolve sexo às vezes. Tem pessoas que podem vir a denunciar. E simplesmente você tinha que digitar o nome todo dela pra achar ela na aba de pesquisa do Instagram. Então fica muito mais difícil crescer se ninguém consegue pesquisar você. Por que isso acontece? Existem pessoas que mesmo em shadow ban crescem muito. Sim. Por exemplo, o Ícaro. Ele sempre tá. Não tem um momento que ele não tá nesse banimento. Só tipo, que... uma Nazaré Larga também tá, sabe? Tipo, Exato. E Tá tem 10 sempre. milhões de Exato. seguidores, Aliás, saca? sigam o Nazaré Amarga, é muito bom. É um amigo meu, o Gabriel, é maravilhoso, gente boa Nossa, pra caramba. é muito bom. Eu imaginei que fosse um homem mesmo. Tem que ser. Mas, cara, é muito louco que 99% das pessoas que falam que estão em Shadowban não estão em Shadowban. Porque as pessoas não Eu ia entendem o que é falar Shadowban. isso. O que eu é ia falar. Shadowban? Eu Eu não nunca entendo. entrei, na verdade. Eu acho que eu entrei numa pré-Shadowban. É, Não foi numa Shadowban real. um Shadowban, a existência dele não é oficialmente citada pelo Instagram, eles só citaram uma vez, que falando que eles iam esclarecer sobre isso e nunca mais falaram termo os nada. usuários criaram, então. Não, mas Mas que existe, isso tá, existe. gente? Esse Existe. termo existe em outras redes sociais. É um Existe. banimento fantasma, né? Na tradução. Significa que você tomou um banimento, só que você não entende e a rede não te explica o porquê. Mas, na verdade, se for bem olhar, não é bem um shadow ban, porque a rede te explica o que aconteceu. Ele remove sua publicação e aí... Ele pode sempre ser- remove antes de colocar em shadow É, que ban. eles normalmente... Não, ele remove direto e te avisa, ó, a gente removeu e se já entrou. Se ele removeu, já É entrou. porque nessa época que o Bruno tá já falando, entrei uma eles vez, não já. tinham isso de remover. Ainda esse de remover faz pouco tempo, faz uns mais, sei lá, um ano. É que faz muito tempo, só que agora eles começaram a remover publicações antigas. Tipo, Antigas? cara, se você fez uma publicação que removeu lá em 2013, eles estão Nossa, removendo. Eles estão removendo? Mas não Sim. é denúncia? Não só denúncia. é denúncia, mas não pode, só. uma denúncia é capaz de derrubar uma É publicação. uma bosta isso. Que alguém analisa depois. Existe uma análise de computador? Normalmente não. As denúncias, a maior parte são robotizadas, mas aí se você faz o request pra revisar e um humano avalia, entendeu? Mas a maior parte das posts derrubados são um robô. Por exemplo, o direito autoral, é o que mais cai. E cai aí- direto. Esse se- já E cai é direto. muito rápido, né? Porque vira e mexe criam alguma conta com a minha foto, alguma coisa, aí eu vou lá, vou denunciar e falar, essa pessoa está fingindo ser quem? Eu. Aí, na hora cai. Porque eu acho que eles fazem reconhecimento E é muito louco. facial. E aí, no caso de direito autoral, às vezes tinha uma música que o Instagram tinha direito de Mas usar na ali. verdade, Aí só você pra usou no concluir, vídeo. João, na verdade não é inteligente você fazer essas páginas caírem no primeiro momento. Porque é o melhor jeito pra você conseguir seu selo é que outras pessoas estejam realmente usando sua imagem. Ah, é? Porque quanto mais pessoas Mas usarem... podem usar então, seus merda. Exato. Puta. É o melhor jeito do Instagram entender assim, ela é uma figura pública e tem várias pessoas usando, então vou colocar o selo nela, porque assim, pô, é meio burro você, tipo, remover as pessoas que usam suas fotos, porque é o melhor jeito do Instagram mostrar que você é uma figura pública. Mas e aí? Como que ele vai ver que eu tenho um monte
monte de gente usando minhas fotos. Você teria que mandar pra ele falar, tem uma lista de fakes. Sabe por que eu removo? Porque muito dessas páginas, É pra tentar dar golpe, às vezes. elas querem tentar fazer um golpe, entendeu? Então, por isso que eu removo. Muita gente, por exemplo, no Facebook tem várias páginas. Ó, eu não estou no Facebook, tá, gente? Tem várias páginas com as minhas fotos vendendo produtos de emagrecimento milagrosos. No YouTube E vendem já... pra caramba, tá? No YouTube o cara cria a conta com um nome igualzinho ao meu, bota a minha foto, só que não tem o selo do canal, né? Mas fica ainda em comentário do meu canal e botando, às vezes, um número de WhatsApp lá pra tentar dar o golpe em alguém. Dizer, galera, eu criei um grupo aqui só pros inscritos. A gente então, não por manda conta disso mensagem pra ninguém, viu, denuncia. gente? Mas vamos voltar ao foco, essa questão do Shadowban. Como é que vai parar lá? É denúncia, às vezes, de uma única pessoa? Mas é um jogo muito injusto, né? Pra alguém que tem milhões de Mas seguidores. Mas é que todo depende post do que cai, motivo não vai que você foi derrubado. Agora, por exemplo, imagina que você caiu por direitos autorais. Se o Instagram tira, é realmente uma gravadora, o detentor de direito autoral tá indo pra cima. Então ele tá evitando o processo. Se você caiu várias vezes por direito autoral, faz sentido ele reduzir o seu alcance porque ele tá diminuindo o risco dele de sofrer um processo. Então esse conteúdo aqui, ele estar no ar e ser propagado, pode ser ruim pro Instagram. Então, se é discurso de ódio, se as pessoas estão falando que você tá fazendo bullying, e aí você cai por causa disso, fala, pô, se isso aqui é discurso de ódio, pra que eu vou propagar esse discurso? Aí acontece essa redução, teoricamente, né, que estamos aqui especulando, de alcance. Maravilhoso. E aí, a partir do momento que ele entende que não, você não sofre, você não é uma conta mais que tem um risco pra comunidade, que não fere os princípios da comunidade do Instagram, aí volta. Mas assim, não existe um período específico de quanto tempo fica, mas o mesmo robô Mas que línguas dizem que é de 21 a 28 dias. Viu, pra quem... Mais ou menos isso? É que assim, nas minhas páginas de entretenimento é direto também. Você tá sempre nesse banimento. Então geralmente é de 21 a 28 dias. Mas aí isso que o sai João e entra falou, diretamente, né, de volta. Porque aí você entrou de novo, aí é mais 28 dias. Já nem sai do outro, já entra num de novo. Só que isso que o João falou é o mais inteligente a ser dito. Porque as redes nunca se posicionaram com relação a isso. É até meio errado pessoas do marketing digital falarem desse banimento como elas falam. Porque não existe nenhuma comprovação. Não tem certeza sobre como é. A gente tá falando um achismo real. Eu já entrei várias vezes. A Malu disse que entrou Não tem um negócio também. de hashtag proibida, umas coisas assim? Algumas são. Tipo, dizem que o sextou é porque em inglês é sex to you, entendeu? Então, é legal. Dizem que é só botar no YouTube, no Google, e aí aparece lá as hashtags Não, se proibidas. você colocar no Instagram, ele não te dá a opção de você seguir a hashtag, ela tá automaticamente banida ou bloqueada. Mas por que é isso? Porque normalmente as pessoas usam essas hashtags pra colocar pornografia infantil, pra poder colocar phishing, que é pra tentar hackear as pessoas com páginas fakes e tal. Então, se muitas pessoas que violam os termos de comunidade usam essa hashtag e você usa também, você tem grande chance também do algoritmo erroneamente talvez achar que você cometeu uma infração também, já que as pessoas que usam essa hashtag cometem essas infrações. Se a gente for pensar no Instagram como uma empresa, o que de fato é, ela quer sempre o melhor pra ela, fica muito fácil entender alguns pontos do funcionamento do algoritmo. Como, por exemplo, esse cara é um risco da gente tomar um processo, vamos diminuir o alcance dele. Esse cara aqui não, ele é family friend, ele é tranquilo, deixa esse cara entregar. Agora, quanto a novas ferramentas, por exemplo. Porque toda hora o Instagram cria uma nova ferramenta, alguma coisa. Também é válido pensar nesse raciocínio. Pô, os caras investiram muito dinheiro na criação de uma ferramenta nova. Total, isso é uma coisa que eu sempre falo, que a galera esquece que o Instagram é uma empresa. E que você não lança um Reels assim, e não é três caras... Pra ninguém usar, né? Não é três carinha que fez. Né? O Facebook pra fazer, O Reels é uma rede social nova. Exato. O Facebook, ele paga aí, em média, acho que $160 mil por ano pra um programador júnior. Assim, paga bem. Não é uma empresa que paga mal. E o Facebook é feito de squads. Por um júnior? É. Não, é porque até no Vale é muito caro, né? Mora em São Francisco pra você ver o preço. Não teria como as pessoas se mudarem, viverem Mas lá. hoje em dia não precisa nem morar lá, né? Exato. Então tem esse ponto. $160 mil, gente. Vamos botar o dólar a 5,30. R$848 mil por ano. Exato. Então, assim, um bom programador, o Facebook tem os melhores, ele tem lá 10 mil programadores na equipe dele. Eles estão lá em squads de 4 pessoas que se unem com outros squads de 4, 8 pessoas. E aí, tem squads específicos que cuidam só, tipo, de um micro botão. Que é um time inteiro cuida só de um botão. Uma melhoria incremental. Exato. Então, pra lançar uma feature, são dezenas de pessoas ali, muito bem pagas, que antes de lançar, eles testam isso com usuários várias vezes, né? Tem gente que, sei lá, 0,5% dos usuários de um país vai receber aqui
essa feature. Deu Essa certo, é a parte mais vou louca. expandir. O Por Instagram existem várias versões rolando. Tipo, cara, A gente algumas sabe celulares porque se abrem. como casal a gente nunca tem a mesma versão. Não, alguns são bizarros. Eu perdi algumas, o meu arrasta pra algumas... cima, por exemplo. Agora botaram um link lá. É horrível E o link, ficou né? horrível, diminui muito a conversão. Não, aquilo é muito feio. Mas pensando como dono da rede Instagram, social, pelo é amor de melhor Deus. porque deixa a pessoa mais tempo no Instagram. Mas olha que louco, o Reels, ele foi lançado no Brasil, exclusivamente, né? O Brasil cenas, né? foi como Cenas, né? Chamava Cenas, e aí mudou de... Foi só o Brasil, velho. A gente ficou, tinha uns 6 meses no só Brasil, ou seja, era um teste. Vale E dizer aí que o depois- Brasil é um dos maiores no Instagram, né? Exato, acho que é o segundo ou terceiro, né? Perde pros Estados Unidos É. e Índia. É, eles tiraram os likes também primeiro só no Sim. Brasil e agora já voltou. Mas olha que louco, vazou uns áudios do Zuckerberg, que a gente tem mais informações sobre o Reels em específico, que era uma reunião interna que eles estavam discutindo... Olha que ironia. Vazou do WhatsApp? uns áudios do Zuckerberg. Que coisa bizarra. O cara é dono do WhatsApp. Sim. Dono, sei lá da onde que ele tava botando esse áudio. Né, aí... Não, mas acho que alguém gravou a reunião e postou, né? Nessa reunião, ele tava falando com os Zuckerberg funcionários... foi hackeado. Não, mas, ó, Ironia. não, mas É olha nem isso aqui. hackeada, foi um homem. Sim. Gravou lá, uma pessoa, né? Não, se você Enfim. for ver, até tem um Reels disso que mostra que o Zuckerberg, preocupado com o crescimento do TikTok, foi a primeira vez que eles falaram publicamente, não foi publicamente, né? Publicamente que vazaram. E ele falou, ó, vamos testar vários aplicativos pra concorrer com esses caras, e a nossa estratégia é, vamos ser grandes aonde eles não existem ainda. Então, assim, vamos ser o TikTok onde o TikTok não existe. Ao invés de a gente tentar bater de frente com eles aqui nos Estados Unidos, eles já estão crescendo massivamente, vamos ir para mercados onde eles não estão tão maduros. Que foi no Ah, caso do Brasil. Mas não só isso. No México, eles testaram outro aplicativo que não vingou, por exemplo. Não era só o Reels, os Cenas, né? Eles estavam testando umas 3, 4 coisas em vários países. Aí o Reels deu certo aqui, eles foram expandindo. Mas é muito louco ver o pensamento de empresa que faz sentido. Aqui no Brasil, naquela época, o TikTok não era tão forte. Não era. Então, a estratégia do Instagram é justamente essa. Eu vou dar essa experiência desse formato pra milhões de pessoas antes que elas conheçam o TikTok. Porque aí, quando chegar o TikTok, não tem por que você baixar esse aplicativo, sendo que já tem essa experiência aqui. Já tem todo o resto do Instagram e mais isso Exato. lá. o Stories e foi a mesma exatamente, coisa. eu ia falar exatamente isso. O Stories, o Zuckerberg tentou comprar o Snapchat na época, não conseguiu, e aí ele falou, então vou fazer um Snapchat aqui dentro da minha rede social. E aí ele fez os Stories, e eu lembro nitidamente disso, porque eu tinha uma audiência bem grande até pro meu tamanho, uma Naquela audiência época. bem legal, assim, bem assídua no Snapchat. O Instagram E era aí- só foto. E o meu Instagram era só foto. E eu falei, cara, eu preciso ir pro Stories, porque eu acho Todo que eu mundo vou tá lá, ganhar né? muito, Sim. assim. Não, a gente E aí, discutiu das isso. pessoas que eu tinha contato e que faziam o Snapchat, eu fui a primeira a ir pro Não, Stories a gente e discutiu abandonar o isso pelo Snapchat. seguinte. E é louco, rapidão, a gente falava antes, tô fazendo um Snap no Instagram, né? E agora já virou Stories mesmo. Virou story. Uhum. Mas o ponto que a gente discutiu era o seguinte: uma vez eu tinha visto alguém comentando que o Snapchat ele surgiu como uma alternativa para você compartilhar pornografia de maneira segura. Você poder mandar um nude seu e saber que outra pessoa não vai conseguir printar. Se printar, você era avisado, umas coisas assim, destruir depois de não sei quanto tempo. E aí algumas blogueiras começaram a desvirtuar a ferramenta pra filmar o dia a Pra criar dia. conteúdo. E aí chegou o Zuckerberg falando, vamos comprar o Snapchat, não sei o quê. Aí quando surgiu o Story, eu falei pra ela, tava nessa questão, várias pessoas que a gente conhecia falando, vou fazer os dois, vou ficar no Snap. Eu falei, vamos pro Instagram, E não você dá já tem pra uma base fazer lá. os dois, né, gente? Não Não, igual, dá. não dá. Você Ou não se consegue for baixar fazer tudo, não fica igual. Mas eu falei pra ela, vamos pra lá, porque uma ferramenta que foi criada agora pensando em compartilhar o dia a dia, provavelmente vai ser melhor do que uma ferramenta que está sendo usada pra isso, mas não foi criada pra isso. Mas é muito louco, né? Como o Stories pegou tanto aqui, mas nos Estados Unidos o Snap é fortíssimo muito forte ainda. Porque justamente essa estratégia do Facebook. Vou ser eles onde eles não existem ainda. Aqui no Brasil eles eram fracos. Então, a maior parte dos usuários tiveram a primeira experiência de Stories com o Stories, não foi com o Snap. Eles devem adorar o Brasil. Exato. né? Mas, Tipo, cara, Aí eu nem chega no imagino o ponto- Instagram sem stories. Exato. Pois é. Eu tô aqui meia hora. Era né? horrível. Como que era isso? Era uma E bosta. essa estratégia de campo de war que eles têm, que é, beleza, você é grande nos Estados Unidos, eu vou ser grande que você em todos os países, você não é grande ainda, aí no final, quando eu for mundialmente grande, você não consegue competir comigo. E esse é o jogo que o Instagram faz, eles investem milhões pra isso. Então quando eles lançam uma feature, não Era é o que a só gente uma tava feature. falando. Use. Use, porque assim, às vezes ela dá errado e tá tudo bem. Só que eles vão tentar ao máximo descobrir se ela vai dar certo ou errado, ou num curto período. E eles vão E te como que entregar eles fazem mais. isso? Dando mais alcance pra que a maioria, Não, a maior o parte Reels das tem Mas pessoas esse é o muito vejam. alcance, ponto. Não é por que eles exemplo. dão mais alcance, não é que eles aumentam o alcance. É porque eles dão tanto destaque no aplicativo pra isso, que até o botão que você usava pra publicar, agora é Reels. A quantidade de clique que as pessoas davam sem querer no começo, aí quando via, é um vídeo, eu vou continuar assistindo,
É gigantesco, né? A forma que eles dão mais Mas alcance... faz sentido dar mais alcance, Ah, não, porque eles sim. querem que outras pessoas vejam o que outras Não, pessoas tudo estão bem, fazendo. Mas a forma que eles dão mais alcance não é só apertando o botão e aumentando o alcance. Eles criam, mudam as habilidades do aplicativo pra forçar você a tentar clicar e acessar, sabe? Tipo, eles põem um destaque no explorar, eles põem um botão específico. Isso é uma forma de aumentar o alcance também, porque tem tanto destaque aqui que a pessoa tem uma área só pra ver Reels, velho. Então os usuários clicam e ficam lá horas, e aí são pessoas que não... Seu post não chegou pra ela no feed, mas às vezes ela te viu pela aba do Reels. Olha, eu sou muito fã do Zuckerberg como empresário. Porque foi recente, foi final do ano passado ou começo desse ano, o governo americano falou: a gente se arrependeu de ter permitido, né, que o Instagram fosse comprado pelo Facebook. Porque olha só, virou quase um monopólio. Cara, quando o Facebook comprou o Instagram não era nada. Era uma rede de foto. Hoje em dia você tem o Feed, que era o que já tinha, com novas funções. Você tem o Story, que é uma outra rede social, porque como a gente falou, são públicos diferentes. O que vê Reels o agora feed. é outra, né? Tem o Reels, que é outra. Tem o IGTV, que pode vir a se tornar um tipo de YouTube daqui a pouco. Então, olha quanta coisa diferente o cara a criou. loja. Pois a é, loja, tem que loja. é muito boa, por sinal. E depois que deu certo, aí o governo vai e fala: não era pra ter vendido, porque deu certo. Porque podia dar errado, podia dar errado. E é muito louco, velho, que o Instagram, eu lembro muito bem disso. As pessoas foram contra a compra do Instagram, assim como também foram contra a compra do WhatsApp. As pessoas falam assim, o mercado. Porque o Facebook comprou o Instagram pré-IPO. E antes de pré-IPO, a galera não entendeu nada, porque os caras vão gastar acho que era 1.3 bi. 1.6 bi. 1.6 bi numa empresa 1.6 bi de dólares. de dólares, os caras vão abrir IPO. Agora, a galera não entendeu. Por que você tá comprando E o esse Instagram, aplicativo? acho que não tinha nem 30 funcionários, coisa 13. assim. 13? 13 funcionários. Muito louco. 1.6 bi com funcionários. 13 funcionários. E quem fundou o Instagram? Um brasileiro. Eu fiquei sabendo disso por você, sabia? Sim, eu saí na Veja com ele, cara. Muito louco isso. E ele é que ele estudou em Stanford, mora lá, mas ele é brasileiro. Então o Facebook também tem um brasileiro, que é cofundador, Eduardo Saverin. E no Instagram mesmo, é o tá em Mike tudo Greger. quanto é canto. A gente é terrível. Mas o Instagram, nesse ponto, é demais pra mim, como uma ferramenta que se transformou. E aí o governo fala, não era pra ter comprado. Mas isso o eu acho muito Facebook, ridículo. ele é muito eficiente. Porque os caras são bons, velho. Além do mercado não ter entendido a compra do Instagram, o Facebook fez tudo certo pra dar certo. Primeiro que mantiveram como aplicativo separado, não juntaram tudo como as pessoas normalmente fazem. Tipo, o Google costuma comprar aplicativos, pegar tecnologia e matar o aplicativo. Não, o Facebook não, vou manter a marca Instagram. O Facebook mal faturava direito, tava começando a faturar como o Facebook e falou assim, não vou pôr anúncio no Instagram porque não é a hora ainda. Levou anos até pôr anúncio. Então eles fizeram assim, vou melhorar o aplicativo, Até o próprio WhatsApp, né? vou melhorar a usabilidade, e aí quando as pessoas estiverem usando, tiver tudo certo, aí eu ponho... Cara, qualquer outra pessoa teria tentado monetizar imediatamente. E o Facebook esperou 2, 3, 4 anos pra poder fazer isso. E eu quero saber onde vai parar, porque hoje o Facebook, ele tá sentado em cima de uma montanha de 64 bilhões de dólares de caixa. O que significa que ele pode comprar, vamos arredondar o valor do Instagram aí naquela época pra 2 bilhões. Ele pode comprar simplesmente 32 novos Instagrams, e basta que um dê certo, que já vai ter pago o investimento, mesmo que todos os outros deem errado. E é muito louco, né? Que o Instagram, acho que em 2019, 2018, foi avaliado em mais de 100 bilhões. Não, é bizarro, é bizarro. Foi uma compra que deu muito certo, né? Com certeza. Mas pra fechar aqui o podcast, eu queria que vocês refletissem no que vocês fariam hoje, se estivessem começando no Instagram agora, pra tentar ter um crescimento e uma relevância, É a maior porque muitas pergunta. vezes número de seguidores não quer dizer muita coisa. Tem página Pra que tem mim não milhões de significa seguidores. nada. Pois é. E não monetiza nada. E não monetiza nada. Então, qual seria a estratégia de vocês, pensando tanto em nicho, quanto em frequência de postagem, foco maior aonde? O que vocês fariam? É a primeira coisa que eu falei, eu analisaria todos os meus concorrentes e faria algo diferente que eles não fazem. Mas que nicho você começaria se fosse hoje? Cara, eu começaria no marketing digital de novo. Eu também acho que é um nicho muito bom. É, porque é um nicho que, assim, a maior parte das pessoas de verdade, eu separo numa mão as pessoas que produzem conteúdo com qualidade e conteúdo que de fato tem sentido e tem embasamento. Porque a maioria... O João falou uma coisa uma vez que eu falei assim, cara, isso é muito verdade. Se a gente entrar numa sala de Clubhouse e falar assim, cara, o algoritmo dos stories agora, o que mais funciona pra ele é, você arrastar pra cima. Você sair do story é o que mais importa agora. Todo mundo começa a falar isso Todo depois. mundo vai começar a falar isso depois. Porque as pessoas já cagaram pro que de fato é o que de fato faz sentido. Então existem muitas pessoas no mercado que produzem Não, conteúdo inclusive, totalmente isso aleatório. É o que me deixa mais estressado. Não estressado, mas assim... As pessoas não terem base para suas argumentações. Que podem ser bases erradas, mas assim...
Se você acredita e tem um motivo pelo qual você acredita, eu respeito você. Por mais que esteja errado na minha visão, mas eu respeito você quando você consegue falar, cara, minha fundamentação é essa, essa e essa, por causa disso eu acredito nisso. Agora, quando você só passa pra frente algo que você nem tem muita certeza, porque as pessoas passaram, aí eu acho que tem um problema. Tipo o Yezer, eu discordo dele em vários pontos que ele faz, mas eu entendo a lógica que ele chegou. É uma lógica argumentativa que eu falo, beleza, faz sentido. Eu faria diferente? Provavelmente. Inclusive, a gente nunca teve treta em todos esses exato, anos. porque assim, porque existem discordâncias. O mercado é legal porque pessoas pensam diferente. Até assim que as pessoas descobrem coisas novas, né? Exatamente. Se eu discordo de você, tenta uma coisa nova, ó, tá aqui, ó, deu certo. Aí, só que agora no mercado tem muita Mas gente... é como vocês mesmos disseram aqui durante todo esse podcast. Não existe uma verdade única, né? Eu testo as coisas no meu. Então, se eu analiticamente, olhando a minha audiência, vendo o meu comportamento... No seu pode dar E certo. no meu dá certo, então eu continuo fazendo. Obviamente São que públicos diferentes. o errado é você chegar ali no seu Instagram e arrotar falando como se fosse uma verdade única. Isso É que é muita ruim. gente no mercado Exato. faz só isso. que, não, muita gente mas aí pequena... é como você entende também, né? Porque aí a pessoa tá falando, e aí tudo bem. Ela tá falando ali, ok, pra você tá funcionando, né? Eu tô falando assim, não de uma pessoa específica, mas tem muita gente que começou Não, também não tô recentemente falando de ninguém específico. Por exemplo, agora não, uma onda de canvarização. Tipo, todo mundo vendendo de canvas. E tem várias outras ondas surgindo no marketing digital ali, novas, não necessariamente Instagram, mas que as pessoas argumentam de uma forma persuasiva, até como tática de venda, de assumir premissas como verdades pra vender. Então, isso é o que me deixa mais puto. Quando alguém fala isso no É que o João erro, fica tudo bem. puto com qualquer coisa também. Eu sou uma pessoa que Mas fica é puto, eu aí adoro ficar que- puto. Por si só. Tá, o Yezer tá começando no Instagram, decidiu marketing digital. E Tá, aí? então, a primeira coisa, eu analisaria todos os meus concorrentes e traria algo de diferencial. Por exemplo, você tem que entender o que é você, o que se identifica com você. Quando eu comecei, tinha problema em aparecer. Então, beleza, não vou aparecer, mas de alguma forma eu Compreensível. preciso gerar... Continue. Eu lembro de falar pro Yezer, aparece, não importa o que, mostra qualquer coisa, Não, mostra o nem- seu pé não tinha andando, sentido mostra alguma nenhum. coisa. Mas vai, continue. Exato. Então, você precisa gerar todos os sentimentos com a pessoa e alimentar todas as partes do funil. O topo, que é a criação para viralizar e alcançar mais pessoas. Conexão, porque você precisa fazer essas pessoas conectarem com algum ou dar algum maior motivo para ela querer comprar e depois vender. Então, isso tudo tá feito de uma forma diferenciada, diferencial das outras pessoas. Não tô falando para você inventar a roda, porque as pessoas, elas acham que assim, então só posso começar se eu inventar a roda? Não, eu não inventei a roda. O que eu fiz quando eu comecei? Eu comecei gerando os conteúdos achando que eu era bom, porque eu já tinha resultado em outros lugares, né, com páginas de entretenimento. E aí comecei, só que aí o meu primeiro post, eu falei assim na minha cabeça, cara, esse é o melhor post que vai ter no Instagram sobre crescimento. Porque, cara, eu masterizei o crescimento de 6 anos naquela época, né? E coloquei aqui nesse conteúdo. O conteúdo foi uma bosta, ele não funcionou. Mas se eu desistisse a partir daí, eu nunca saberia como funcionaria um bom conteúdo. Então, o que mais me ajudou de fato é ver claramente qual é o meu diferencial, ir pra cima dele e mostrar isso de uma forma que as pessoas conseguissem entender e, além disso, entender o padrão de comportamento das pessoas que me seguiam. Porque a pessoa que segue o Perini, ela não necessariamente vai gostar do meu jeito de explicar, ela pode gostar de um jeito mais filosófico, de uma outra forma. A pessoa que me segue, ela pode querer o conteúdo mais direto, sem muita volta. Exato, então tudo depende. Com quem você quer falar e Chamou como você você vai de enrolão, falar. amor. Não, tô dando um exemplo normal. Eu entendo. Um exemplo do mercado. Gente. Com quem Calma. você vai falar. Tem gente Calma, calma. que vai me seguir e nem todo mundo vai ter o bom gosto de gostar do meu conteúdo. Entendi. Aí o cara vai pro outro. Exato. Qual é o nível de consciência que a pessoa tá? A pessoa, ela é totalmente inconsciente. Aquilo que você falou lá anteriormente. A pessoa, isso é um mercado que já existe. As pessoas já estão conscientes que elas têm essa dor. Porque o jeito que você vai falar com a pessoa é diferente. Agora a pessoa já tem consciência. Beleza, como você vai falar? O seu jeito de falar, ele tá adequado à idade da pessoa? Ao gênero dela? Porque, cara, beleza, eu gosto de jogar videogame, eu curto pra caralho, mas realmente faria sentido eu começar um negócio sério, mostrando que eu era autoridade e ainda mais, sendo uma pessoa nova, com rosto de pessoa nova. Já tem que vencer esse obstáculo. Porque geralmente o cara que é mais novo, o pessoal vê, é muito novo ainda. não tem Exatamente. experiência. Faz sentido eu ficar mostrando que eu jogo videogame o dia inteiro? Não faz, velho. Então porque, não até vou porque mostrar. você não joga o dia inteiro. Não. Metade você tá trabalhando. Que você tem Exatamente, mas conteúdo. Passou o pano aí. mas antigamente eu mas é jogava verdade. videogame o dia inteiro. Imagina se eu fosse mostrar só isso. Não Ia conversar com a audiência que eu queria
queria gente com mais de 25 anos. Cara, uma pessoa não vai ficar olhando que eu jogo videogame. Foda-se, É eu a jogo mesma- videogame. PS5, né? E eu joguei 3 vezes, velho. Eu queria Olha muito isso. nossa. Inclusive, vamos lá em casa jogar? Pô. A mesma coisa é eu passar o dia inteiro no Instagram comendo bolo e brigadeiro, sendo que eu vendo saúde e fitness, né? Então Exato. não faz sentido. Eu não vou atrair as pessoas certas. Come escondido. É óbvio. Mas você focaria o quê? Reels, feed, stories. Eu focaria em tudo que a plataforma tem pra Um gerar pouco de cada estilos coisa. de conteúdo diferente. O Reels, onde eu focaria? Pra topo do funil, quero trazer mais pessoas. Você falou o quê? Stories? Feed, stories. No GTV. feed eu geraria conteúdo também de compartilhamento, mas também geraria conteúdo de lifestyle, conexão e vendas. Tem que ter tudo isso. A pessoa, não adianta você trazer um monte de pessoas se não tiver claro que você vende. A Malu, por exemplo, fala do treinamento dela sempre. Cara, ela tá certíssima, ela tem que deixar E isso claro. foi um erro que eu tinha antes. No feed, eu não colocava tanto o materializa, dicas do que eu falo mesmo, do que eu vendo. E hoje em dia, se você entrar lá... Se deixar, ela vem com uma camisa aqui. Não, eu tô dizendo no feed. E hoje em dia, se você entrar no meu Instagram, fica muito claro o que eu vendo. No meu feed, exatamente, tem tudo Tem lá. que estar claro. Precisa E tem ficar que tá claro. Senão não adianta nada. Tipo, adianta você trazer Se 1000 você não seguidores, fala do adianta seu você negócio, ter o né, baita quem vai falar, engajamento. né? A maioria das pessoas tem muito engajamento. Por exemplo, ó, as pessoas mais teen, elas têm muito engajamento. Mas, cara, a rede social não é engajamento. Tá errado quando você pensa que, putz, engajamento é tudo, ou o número de seguidores é tudo. Na verdade, não. Qual o seu objetivo? E não só isso, né? O engajamento só é bom pra uma pessoa. Pro Instagram. Porque assim, o like Reteve vale as pro Instagram. pessoas. O seguidor vale pro Instagram. Assim, é uma métrica que, na verdade, parabéns, Instagram. Tipo, tá cumprindo o papel. Básico. Quem usa essas métricas de engajamento pra ter valuation é o Instagram, que ele põe lá no investidor, nosso engajamento, os usuários subiram tantos por Aqueles cento. posts com um monte de gente se degladiando em comentários, né? Zuckerberg só assim, né? Exatamente, tá ótimo. Inclusive, eu, por exemplo, eu tenho 300 e poucos mil seguidores no Instagram e eu faço, todas as vezes que eu abro os meus produtos, né, eu faço 1 milhão ou coisa parecida. E tem muita gente que tem 1 milhão de seguidores no Instagram e não ganha R$1 com isso, né? O que mais então, tem, é a o gente que vê. mais É o que tem. mais A galera que, tipo assim, te acha que tá top Tá e ganhando vive de pasta de permuta. amendoim, né? É, o cara, tipo assim, faz uma viagem top, mas, pô, tem que divulgar desde o táxi que levou no aeroporto até o quarto do A hotel, mala ao que ele restaurante. guardou as coisas, né? Exato. Nada contra, né? Cada um faz do Não, jeito é um que quiser. desperdício de Mas potencial, né? exatamente, um desperdício É de quase potencial. como estar numa mina de ouro. E não sabe? ter nada E pra não ter, escavar. uma picareta, uma pá pra você poder começar a explorar. Uma É isso coisa eu que vi. eu lembro que eu falei uma vez com o Yezer, eu falei que tanto os stories quanto o Instagram, ele é como uma grande rede de TV, né? Você tem ali o comercial, você tem o documentário e você tem a novela. E tem o programa de humor. Então eu tento replicar isso muito bem no meu Instagram. Olha que analogia inteligente. Não, isso- eu não tinha visto você falar isso ainda. Eu falei na Não, live que eu live. fiz com o Yezer. Então, Que ela se orgulhou muito dessa live. Falou, nossa, arrasei. Não, mas é. eu cara, saí e falei, essa caramba, live. eu falei muita coisa. Mas de verdade, eu vou ser bem honesto. Esse foi um dos melhores conteúdos que eu já vi um influenciador falando sobre stories. Eu nunca vi ninguém falando tão bem. Inclusive, o que a Malu falou ali, eu carrego comigo até hoje, porque foram pontos. Legal. Porque assim, Obrigada. o influenciador, às vezes ele não sabe o que ele está fazendo. Uhum. E eu acho que é um papel meu e do João entender ali por trás daquilo. Cara, qual a lógica o algoritmo entende? Por que isso funciona? É, tipo, por que um Carlinhos Maia funciona? Cara, é uma novela aqueles stories É dele. uma novela. É uma novela, sabe? Tem E personagem, tem tem muita acontecimento. dor, né? E cada um escolhe atingir o seu seguidor de uma forma diferente. Eu falei isso, inclusive, naquela Mas live. não é Comedian, o dele? O dele, não. Não, é a Tem vida dele. a vida Ah. tem a pobreza que ele mostra lá da comunidade dele, tem ajuda, tem Olha, muita interessante. coisa. E Que é um dos mais vistos do Brasil, né? É um dos mais vistos do mundo, né? Do mundo, Acho é. que foi o segundo ou terceiro mais visto do mundo. E é muito louco você parar pra pensar que ele faz, sei lá, 100 e poucos stories, 200 stories por dia. Se a gente for colocar em minutos, é um episódio de 30 minutos de uma série. Isso porque ele posta vários, né? Ele posta mais de 100, Sim. é que eu não acompanho mais, mas antigamente ele É, eu postava nunca bem cheguei a Olha a mais. acompanhar. esquecez, né? É. Se você não viu naquele dia, você perdeu. perdeu. Porque Não, tá se sumindo você não durante viu o dia. naquele momento, Naquele porque momento. Ele, tipo, ele posta muito, muito. eu acho que ele deve postar uns 200, né? Então some inteiro antes de dar Fica de 24 duas horas. 12 horas só que você pode ver. Escassez máxima. E aí ele tem lá muito entretenimento de humor e muito de drama mesmo, porque tem lá a dor e tal. E a dor dos personagens, né? Não só dos dele, né? Porque, personagens. E isso é uma coisa que eu falo pro Bruno, né? E aí o story tem muito. É bem complexo, né? Eu acho que eu exploro bastante a complexidade, mas tem uma parte complexa que eu não exploro. Por exemplo, o drama. Não é uma coisa que eu gosto de explorar, porque eu não gosto de viver nessa vibe. Então, cada um escolhe
a forma como você vai Certo fazer. dia você vai acordar meio Maria do Bairro, e aí, aí vai ter o drama. Mas uma coisa que eu aprendi com a Malu Perini, que é Opa. que isso pode virar até conteúdo pra galera, que é assim, quando ela fala de novela, é o negócio mais inteligente que tem pra você fazer no story. Por quê? Na novela, isso é nítido você ver que você se identifica mais com certos tipos de temas e personagens do que com outros. E se a novela só tivesse aquilo que você não gosta, provavelmente você deixaria de assisti-la. Só que é genial quando você coloca temas e personagens diferentes, porque você dá a possibilidade da pessoa que mesmo não gostando de certo personagem, ela vai assistir tudo porque ela quer assistir o que ela gosta. Não, é uma coisa muito então, louca. Véi, isso aqui Eu é o mais... faço, E da novela também, fino. uma coisa foda é o ritmo lento. Você pra pensar, a novela... Isso eu não passo no meu Não, mas eu falo assim, nem todo dia acontece alguma coisa, porque tem espectadores ocasionais, tipo assim, que assiste ocasionalmente. Então a trama não pode evoluir absurdamente numa... Não, o cara perde o fio da meada. Exatamente. Inclusive tem um livro genial, você que gosta de novela, leia, o livro do Boni, que é o pai do Boninho, que é um gênio da televisão brasileira, ele que criou o que a gente chama de padrão Globo de qualidade. E a gente entende muito ali por trás da cabeça, diria talvez a mais genial do entretenimento no Brasil. Que é como ele fala, como as novelas eram feitas, por que é feito daquele jeito, por que a Globo tomou essas decisões. Ele que criou o Fantástico, se não me engano, o Boni também, criou tudo que a gente conhece da programação da Globo. Se ele não criou o programa, ele criou a grade, né? Ele foi o diretor artístico da Globo por muitos anos, e o Boninho é o filho dele, né? Por isso que ele... Um diretor da Globo muito reconhecido também, mas o Boni, pra mim, é genial, e eu li esse livro recentemente, e eu falo, cara, é muito louco como entretenimento, ele se atualiza, mas as bases são muito sólidas, a gente sabe de onde vem. Mudam as ferramentas, mas o jeito de pensar seria o Exato, mesmo. as histórias continuam as mesmas, só contadas de formas diferentes. Mas só pra deixar Interessante. claro pra audiência, principalmente os meus seguidores que estão assistindo, que tem muitos com certeza, apesar de ser muita coisa intencional, tem muita verdade, né? Eu mostro de fato a minha vida. Então eu divido, às vezes, as minhas dúvidas. É obviamente que tem coisa que não tem lugar, então eu não mostro. Então, de fato, até vocês acham que sabem tudo, mas vocês não Porque a sabem. nossa vida é perfeita. É, né? E tem... E não é não, Bruno? Não. Então, de fato, até Você vê com a o Malu é uma João... batalha. O João perguntou, né? Tem coisa que você faz só pra aparecer? E não tem, sabe? Tudo que eu mostro ali são coisas que de fato eu faço. Então, você não tá vendo uma ficção. Você tá vendo uma vida real. A gente tá separado há 6 meses e finge que tá junto pra vender mais. Tem esse ponto, esse Eu disclaimer. conheço o casal que já fez isso. Porque tinha publi junto, sabe? Nossa. Aí separou. Não, isso tinha é que- uma coisa extremamente comum. Ele não fez uma pergunta, tipo, fora da estratosfera, não. Tem vários influenciadores que fazem tudo por engajamento. Mas não é tudo pra... Não é só isso, assim, eu lembro muito da época do Christian Figueiredo, que ele começava a fazer daily vlog, foi um dos primeiros a fazer daily vlog no Brasil, e é meio desesperador você gravar um vídeo todo dia. Então, não é que ele fazia coisas artificiais Como é pro que vídeo, vai ter, né, mas ele conteúdo? tinha que arrumar coisa pra fazer, Pra porque ser senão, legal. Aparecer, né? exato, porque senão não ia ter nada pra mostrar, sabe? Não é Sim. que ele Hoje eu só fingia. fiquei vendo Netflix. Não dá, né? Exato. Você terminou as considerações sobre o que você faria? Se o João Pedro deixar você falar, né? João. Não, deixa ele falar mais, Bruno, por favor. É microfone timing, né? Que ele tá focando. Mas, Pô, hora de tempo. Time de mas fone. o que você faria se estivesse começando agora, pensando assim em crescimento e relevância? No Instagram. Primeiro ponto, você perguntou do nicho. Eu acho errado as pessoas buscarem o nicho do momento. Porque assim, qual o nicho que eu escolheria? O que eu sou bom. Uhum, Agora eu sim. concordo. Porque não é só escolher o mercado, beleza, esse mercado tá top, eu vou entrar. Se você identificou que o mercado tá top, você já tá atrasado, brother. Porque assim, ele tá top porque as pessoas tornaram ele top e trabalharam muito por isso, por anos. O sucesso ele é rápido, mas ele é demorado também. Porque quando ele acontece, ele é rápido. Mas até ele acontecer, são anos ali que ninguém tá vendo. A pessoa vira um sucesso da noite pro dia com 30 anos. Sim, quando a história é rápido, né? Às vezes, assim, é exponencial ali, mas pra ter sido exponencial ali, teve uma jornada que pouca gente conhece. Eu passei 4 anos fazendo stories com 10 mil de audiência, 20, 30. Agora eu tenho muito, mas antes era muito menos. A audiência da Moda Mó que é a minha. Ela tem um engajamento absurdo. É fora da curva Não, mesmo. é muito fora da curva, eu já falei isso. Só que é isso, você vai o hype do momento... É errado isso, mano. É muito errado esse engajamento, não faz sentido. Mas eu falei um monte de coisa que faz sentido. Tudo que eu faço, intencionalmente. Mas se você escolhe o nicho do momento, você comete um erro, porque assim,
pra mim, quem escolhe o nicho do momento, tipo assim, entrar em marketing digital agora eu acho um erro se você não é do mundo do marketing digital. Se você já tá ali dentro, Eu acho já que o tá Eliezer fazendo... falou isso porque ele é bom nisso, né? Ah, não, sim, eu sei. Eu só tô falando, por exemplo, pro público que tá ouvindo, não é que a gente deu certo no marketing digital, que todo mundo tem que entrar no marketing digital. Porque às vezes você não tem relação nenhuma, sua curva de aprendizado não vai ser rápido. Sim, o Eliezer tá aí há 7 anos, né, trabalhando com isso. Eu também tô assim, desde 2008, trabalho com mídias sociais, vocês estão há anos também. E eu não ganho dinheiro da noite pro dia. Foi anos trabalhando, muitas vezes perdendo dinheiro, mas fazendo porque eu gostava, aí por isso você teve o conhecimento. Quem vai no nicho do momento é tipo o cara que há 5 anos atrás abriu uma paleteria mexicana, que tava estourando. E hoje, o que aconteceu com esses caras? Nada. Sumiram, desapareceram, porém ainda tem 2, 3, 4, que é quem? Quem realmente gosta dessa porra e não desistiu quando começou a dar errado. Então por isso que eu falo, vá no nicho que você é foda. E se você não é foda em nada, descubra algo que você gosta, fique foda e aí então empreenda. Porque na prática não é só criar um Instagram. Você vai empreender com isso, porque envolve um tempo absurdo que você tem que gastar. E a monetização demora pra cacete também. É mais rápido que outros mercados, é mais rápido. Não é que nem medicina, você tem que estudar 12 anos pra ir ter um trabalho, mas também mais não é rápido, não é tão rápido assim, né? Exato. Demora anos, né? Às vezes 3, 4. Eu mesmo, pra ganhar o dinheiro Pra ganhar dinheiro de significativo, verdade. acho que eu demorei uns 4 anos e meio pra ganhar algum dinheiro significativo real. É por isso que eu falo, na verdade você não tá abrindo um Instagram, você tá abrindo uma empresa que por um acaso usa um Instagram ou outra rede social se for necessário. Não necessariamente vai ser o Instagram, pode ser o YouTube, pode ser o TikTok. O que vai definir isso? Qual é o negócio Onde que você quer tá entrar? seu Onde tá público, seu né? público, exatamente. Então pra mim é muito mais complexo do que só abrir uma conta. Porque abrir uma conta, qualquer um abre, é só criar o Instagram e abrir uma conta. Mas pra dar certo, pra você ganhar pensando como um negócio aqui, você tem que ter clareza do que você faz. Então muito certeza. do que o Eliezer falou ali, se a gente for pegar um ponto específico, você tem que ter um produto já, velho. Eu fiz assim. O Sim, correto eu é criei você o pensar no produto, produto antes de pensar na exatamente. estratégia de Instagram foi feito pra crescimento. vender o Exatamente, produto. e eu Exato. concordo com isso. O produto vem primeiro, a empresa vem primeiro. Se você não tem o produto ainda, tá tudo bem, mas você tem que ter pelo menos uma ideia de o que vai ser o produto. E aí você vai desenvolvendo no decorrer do tempo, mas na prática, as pessoas não precisam aprender Instagram. Elas precisam aprender a montar uma empresa. Precisam aprender a montar uma marca. Elas precisam aprender a fazer marketing. Por quê? Porque toda empresa precisa de marketing. Então, quem precisa estar no Instagram? Todas as empresas. Não importa qual o seu segmento, você precisa estar lá também. Exemplo foi a Vibrio, né? Que vocês não conheciam. Quando a gente lançou a Vibrio, a gente já tava fazendo conteúdo no Instagram da Vibrio. E fizemos o site, já tava desde o início fazendo tudo já propositalmente para utilizar a minha audiência, né? Como eu já tinha essa audiência que já tinha essa vontade de comprar. Então a gente fez tudo baseado em vender para a minha audiência, que não é uma audiência que consome sex shop. É uma audiência que está querendo consumir e que não consumia porque tinha diversas dores, diversos problemas. A embalagem vai ser Receio. feia. Vão saber Chegar que uma eu encomenda do que eu Palácio do consumi. Prazer em forma de pênis, né? Portaria. Não é né? assim. Então, se você for comprar na Vibrio, você pode ter a certeza que ninguém vai saber que você comprou. O site é todo, a identidade visual é toda feita pra isso. E aí, quando a gente sóbria, lançou a marca, eu transferi 10 mil pessoas em 12 horas. Coisa que eu nunca imaginei que eu conseguiria, porque meu perfil não é tão grande. Até pra e é o seguir perfil uma de uma marca, marca, né? Não é seguir uma pessoa. Só que Uma empresa. a gente fez ali na marca, tem uma pessoa, né, uma empresa que faz o conteúdo bem legal. Então depois, se vocês quiserem ver, é um conteúdo bem específico. Então quando entrou lá, o pessoal já tinha lá o conteúdo para ser consumido. Já era um conteúdo sóbrio, já era um conteúdo que tinha a ver com aquela audiência. E aí foi um estouro por isso. Então a gente começou o Instagram já sabendo quem era que a gente queria atingir. Não, vocês como começaram o era. Instagram por conta da empresa. Por Exatamente. conta da empresa, exato. Aí tem uma parte no Brasil, 60% das pessoas que empreendem por necessidade, não porque elas decidiram empreender como opção. Isso é um reflexo muito interessante, porque muitas das pessoas deram certo, mas não foi aquela coisa estruturada. O cara não foi fazendo no dia a dia e foi crescendo sem ter muita definição do que faz. E muitas das empresas são milionárias, mas não tem planejamento. Então, acho que o que falta para as pessoas entrarem no digital é ter planejamento, porque sem planejamento no digital, a chance de estar errada é gigantesca. Se você, digo assim, ir no aleatório, sabe? Que muitas empresas foram, assim, o cara abriu uma loja, deu certo, as pessoas começaram a entrar na loja, depois abriu outra loja, mas ele nunca decidiu quem é o público dele, ele nunca decidiu pra quem que ele vende. Acho que outro problema também, se puder colocar, é o excesso de informação, né? A pessoa vai procurar tanta informação que ela acaba ficando perdida. Exato, e a pessoa às vezes não tem definição da persona, o que é um grande erro, que aí muita empresa grande tem esse problema, que acha que o produto dela sai pra todo mundo.
aí não tem como você desenvolver uma comunicação se você não tem uma persona específica. Você pode até ter 2, 3, mas, cara, de repente o tamanho do seu negócio, a complexidade de lidar com isso é maior. Mas se você acha que serve pra todo mundo, você não consegue se comunicar focado em ninguém. Então as pessoas olham o seu negócio e não entendem exatamente pra quem que você vende. Tipo, o que você faz direito? Aí, vai vender, só que você não tá usando o melhor do marketing, que é ser mais uma, específico, que é uma talvez vendesse comunicação mais. meio... A graça do Facebook, do Instagram e tal, é que eu posso segmentar os anúncios, posso segmentar o público, isso me permite ter uma comunicação sniper. Então você não precisa fazer a comunicação abrangente que você fazer na TV, que você não sabe que todo mundo pode estar vendo aquilo. A internet não é assim. A internet, as pessoas sabem exatamente o que elas procuram e vence o jogo quem consegue entregar pro público certo exatamente o que o público quer. E aí o público fala assim, caramba, isso aqui é pra mim, foi feito pra mim. Mas é porque foi mesmo. Você definiu essa persona, né? Não é aleatório isso. Porque outras pessoas que não são público, quando olham, falam assim, entendo porque as pessoas gostam, mas não é pra mim. Ótimo. Porque sabe? não era mesmo. Porque não era mesmo. Não é pra agradar Exato. gregos e troianos. Não era. Mas quanto à ferramenta, você focaria em alguma coisa mais do que em outras? Tipo, mais story, mais só pra gente fechar? Eu faria esse planejamento pra quem eu faço vender meu produto, qual a persona, o que ela faz da vida, como eu vou me comunicar com ela, qual o problema que eu resolvo, qual dor que essa pessoa tem. Anota isso mesmo, assim, antes de criar a conta, acho que é muito importante fazer isso. E aí depois que você viu isso, você vai entender que tipo de conteúdo eu posso fazer pra essa persona. Mas só toma cuidado pra essa anotação também não Travar impedir. demais, Porque eu até falo por isso. Eu entendo o ponto do João, mas eu comecei sem saber persona, sem saber nada. Eu só sabia o que eu queria vender e pra quem eu queria vender de uma forma mais geral. E eu comecei. Depois você vai entendendo a resposta das pessoas perante ao que você tá postando. Só pra não ficar... Porque eu entendo, eu respeito, mas eu entendo a também. maior parte das pessoas, elas paralisam quando ela... Persona, público-alvo, como que a pessoa se relaciona, qual que é a dor, o que é o desejo. A pessoa não sabe nem o que é isso. Eu entendo, mas Ela nem tem produto, então, às vezes. mas eu acho tem que tomar um cuidado. problema Exemplo. absurdo alguém tá montando uma empresa e não saber Não. o que é isso, Mas saca? eu entendo o que os dois estão falando. No caso, eu acho assim, por exemplo, você tá fazendo faculdade de nutrição. Você abre um perfil e começa a falar sobre nutrição, dividir o seu crescimento, o seu conhecimento. E aí, no meio do caminho, você vai entender qual é a pessoa que você vai atingir de Mulher, fato. homem, faixa. Se você vai ser nutricionista de criança, de idoso, de gente grande, pra emagrecimento, pra ganhar massa, ou sei lá mais o quê. Você vai ter um programa que não é igual Materializa, por favor. Porque muitas fazem, mas Não, pode mas ser, eu falo assim, tudo bem. Porque se a Malu fosse falar só pro público dela, não faz sentido nenhum ela Mas falar é que- de sexo. é que, assim, porque eu- é totalmente fora. Depende, Só que ela entendeu. a persona dela talvez tenha interesse por isso também. Você não precisa falar só sobre o seu produto, né? Você Não, fala mas sobre a o gente entorno. tá falando, mas a gente tá definindo um tema pra começar. Eu sei, mas é que a pergunta foi, como você começaria hoje? Eu começaria estruturado, porque justamente Claro. você não conhece. E que você tem uma visão mais de empresa já, né? Mas Sim. não é que não é só isso. Olha, o Yezer falou que ele não sabia disso quando ele começou. Mas ele sabe hoje. Quem começa hoje tá competindo com ele também. É verdade. Você tá competindo com pessoas que já estão em outro nível. Você... Era mais fácil começar lá atrás, quando o pessoal era mais Exatamente. amador. Mas na verdade tem uma coisa que o João também não esquece de falar, que assim, apesar da pessoa estar concorrendo com uma pessoa, que como eu, que já tá no mercado há muito tempo, essa pessoa que tá começando agora tem um ativo que eu não tenho mais, o tempo. Então ela consegue vender Não algo... necessariamente, né? Às vezes o mas- cara tem uma empresa já que não tem tanto tempo assim pra ir. Não, então vende uma mentoria exclusiva pra, tipo, 10 mil pessoas. Dá mais seu tempo pra um monte de pessoas. Dá seu tempo pra 100 pessoas. Talvez não faça sentido. Esse é o tempo que a pessoa pequena tem, que eu não tenho. Então, tem pessoas que hoje preferem comprar de pessoas menores do que eu, ou do Porque que vai você, ter uma dedicação porque vai mais ter mais exclusiva. tempo. Ou algo que eu já não consigo dar. E tá tudo bem. Então, o pequeno, ele vai ter benefícios que o grande já não tem tanto. Mas, Entende? assim, eu começaria mais estruturado justamente porque o tempo de se aprender isso... Mas tá tudo certo, João. não, Não assim, tem mas eu treta, sei- mano. Calma. Não, sabe o que é entendo que você tá bom? falando. certo. Não, eu vou falar. Não, eu entendo. Sabe o que é Mas é que eu bom? falo assim, Cada um tem uma visão. E aí Exato. você aí que está Yas ia assistindo... Tome sua mas decisão. eu acho que você fala mais pelo ponto de vista do criador pessoa e você pensando mais em uma empresa com um produto. Não necessariamente uma empresa, pode ser um médico, um advogado, alguém que já tem um produto mais estruturado, porque responder essas perguntas de persona e tal, pra esse cara é mais fácil, porque ele já conhece mais ou menos quem ele atende. Ele já um tem público. clientes. Já tem clientes, exatamente. E eu começaria estruturado porque, como eu disse, o jogo é desleal. As pessoas estão cada vez subindo o nível. Você começar no aleatório, dá pra você aprender muito no meio do caminho, porém, o tempo necessário pra isso é muito mais demorado do que se você simplesmente se planejasse antes. Eu sou o cara que eu prefiro hoje me planejar antes. Eu também não fui sempre assim. Mas eu vi a quantidade de tempo que eu levei tomando na cara até aprender, sendo que eu podia, putz, se eu tivesse planejado isso antes, que eu sou procrastinador pra caralho, porque é muito difícil pra mim sentar e planejar. Mas agora eu sentei e planejei também, porque são perguntas simples que me direcionam muito bem no futuro pra eu não ter
a falta de clareza do qual é o próximo passo. Pra mim, o planejamento te traz uma sensação de conforto pra você saber qual que é o próximo passo quando esse der certo, sabe? Não fica muito no não sei o que fazer E agora? Começaria a postar no Instagram, aí sobre ferramenta, bastante Reels hoje, porque a plataforma tá privilegiando. isso. Mas a minha comunicação, pra mim, tem como você testar a sua linha editorial antes Você não de quer começar. fazer um teste dos produtos da Malu? Podemos fazer. Mas como Vamos essa- dar lá por os exemplo, recebidos. muita gente fala de, eu não sei qual cor é melhor, qual identidade visual, paleta. Como eu testaria? Tráfego pago. Eu pego Pouquinho em cada um. o mesmo público, e ver qual que faço vai. Universe Challengers em cada um, e eu defini qual teve mais tração. Eu posso fazer o mesmo post com 3 identidades visuais diferentes que eu quero validar. E aí, o que der mais resultado, eu ponho no orgânico. Antes, eu tinha a visão do que funciona no orgânico, funciona no pago também. Hoje, a minha visão é o contrário. Se funciona no pago, funciona no orgânico. Faz Então, mais sentido. Muda o jogo. Então, eu posso usar Como é o que pago. é isso? Se funciona no pago, não funciona no Não, se orgânico? funciona no pago, também funciona no orgânico. Ah, tá. Então eu posso fazer os testes no pago com outros públicos, validar uma ideia, se as pessoas conseguem. Então eu começaria com um funil de vendas mesmo, tentaria fazer o funil, veja esse vídeo, depois esse, e depois compra. Cara, você precisa ter 0 seguidores pra fazer isso. Deu certo, pessoas compraram? Ótimo, agora eu vou escalar isso no orgânico, porque pra mim o orgânico nada mais é do que o tráfego pago que você tá ganhando de graça. Quando eu entendo que o Instagram é uma plataforma que eu não quero ter like, eu não quero ter seguidor, a única coisa que eu quero é me comunicar com as pessoas, não importa se você tá vendo um anúncio ou se tá vendo um post orgânico, até porque o usuário padrão não tem essa diferenciação, ele não consegue saber. Eles sabem que é um anúncio quando parece um banner. Aí, é um anúncio com certeza. Mas se você fizer um anúncio pro seu público que já te conhece, ele vai achar, é conteúdo. Ele não vai ter essa Se for diferenciação. um conteúdo legal. Sim, se for um Inclusive, conteúdo. eu tava conversando isso com o Sobral recentemente, aí o Sobral falou que o problema dos anúncios é que eles parecem anúncios. Exatamente. Né? Então, eles deveriam parecer um conteúdo tão legal quanto o seu conteúdo, que é. E as marcas já fazem isso, né? A gente parar pra pensar, uma marca como o Dove, as marcas de publicidade tradicional nem chamam suas publicidades de publicidade, né? Chamam de filmes, né? Esse aqui é o filme que a marca fez. E aí você vê Dove, ele conta puta história bonita. Cara, é um conteúdo. No final aparece o logo, Dove. Mas ele te contou uma história, não é tipo, compre Dove, R$1,99. Não, E a galera assiste esses comerciais, né? É muito louco como quando tem comercial tipo da Heineken, aquele lá que... Você não consegue parar de ver, você quer ver a história. E a galera Da compartilha. final da Champions, né? Exatamente. Esse A comercial é muito música pica. bonita. Aí finge que vai levar o cara no cinema bem na hora, chega lá, tem o telão gigante da Champions. Porra, do caralho. Conteúdo. Eu acho que ficou bem claro que existem várias formas de você começar, né? Não, Que você pode começar das duas formas. Eu acho que pode começar e ir vendo o caminho. Acho que foi mais ou menos como todos nós fizemos aqui. No final, a gente tá aqui, quer dizer que deu certo, né? Então, acho que Mas o importante é, comecem. comecem, Comece. exato. Se você for uma pessoa que consegue se planejar, se planeje. Se não, vai no aleatório mesmo. Certo. E quando você puder, você faça. E aprenda, né? Com a seleção natural. Que é isso que Aprenda. você falou. Com Sim. o pago ou com o orgânico, você faz vários conteúdos, alguns vão melhor, outros vão pior. Você começa a replicar os melhores, vê o que os outros fazem também, se inspira naquilo e vai fazendo. E o melhor da rede social pra mim, pelo menos pensando como um criador de conteúdo, que começou um negócio bem pequenininho, com uma 0 folha de pagamento, era só a gente, é que o custo do erro é muito baixo. Se você errar, você perdeu tempo muitas vezes, mas o dinheiro costuma ser reduzido. Mas, pessoal, eu gostaria novamente de agradecer vocês. E como que as pessoas acham vocês nas redes sociais pra aprender mais sobre isso? O meu é mais complicado, né? Só letra, só letra. Yeser, H-Y-E-S-E-R e um S no final. Por que tem um S no final? Porque eu perdi o meu arroba que não tinha um S. Já tinha um... É Era seu meu, também? eu perdi. Ah, era dele Caramba. também, entendi. É, no Instagram, né? É, exatamente. João Pedro, @João Pedro. No Instagram também. No Instagram, João Pedro. Você, Boludinha? @Maluperini no Instagram. E aqui no canal dos sócios, a gente tem... Se inscrevam se você está assistindo pelo canal dos sócios. Tem vídeo novo todo... Quinta-feira, sempre erro. Toda quinta-feira, meio-dia, com estreia. A gente escreve lá, a gente fica lá enchendo o saco de vocês, conversando, fazendo vários comentários aleatórios, às vezes nem Que tanto. tal o entendimento do episódio? Às vezes nem tanto, só atrapalhando. E também tem em todas as plataformas de áudio, de streaming. Você pode, o nosso podcast vai ao ar às 6 da manhã para você já fazer o cardio do dia ouvindo os sócios. Uma coisa, se você tá vendo no YouTube, não esquece de dar o like no vídeo. Por favor, clica no like que Exatamente. ajuda muito. Dê o Olha. like e pode comentar também se você Comenta quiser. assim, eu assisti até o final. Boa. Pra gente saber quem assistiu até o final, né? Verdade. Tá certo. E no meu caso, Instagram Bruno_Perini, no YouTube canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas e aqui no canal dos sócios nas quintas-feiras. Beijo, gente. Até a próxima. Pessoal, nóis. muito obrigado, Valeu. hein? Até a próxima.